Pra mim, uma onda de 1 minuto e 3, 4 manobrinhas e tal. Não precisa nem te falar de aéreo, não. Não precisa nem te falar de aéreo, não. Tô falando dropar uma onda, ir lá, vai, dar uma batidinha, sair, dá outra batidinha, sair, dá outra batidinha, 1 minuto, sair, remar. Melhor do que o salto de paraquedas, pra mim. Não é uma experiência, não é. Nada se compara ao surf. Nada se compara. Fala arrepio. Tá aí. O Espírito de Deus. Isso era pra estar gravando. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Esse pairava sobre a face das águas é o Espírito surfando sobre as águas. É Pedro andando sobre as águas num mar revolto. O que é um mar revolto? É um mar com ondas, né? Bruno é surfista, sabe do que eu tô falando? É um mar com ondas. Você imagina Pedro andando sobre um mar com ondas. Pedro literalmente estava surfando. Então, irmão, o surf, para mim, nada se compara ao surf. Eu prefiro uma onda de 1 minuto com 3, 4 manobras do que um salto de paraquedas ou de qualquer outra coisa. O surf Estamos começando o meu, o seu, o nosso inenarrável, incompreensível, mais que desejado Pode ou Não Podcast. E pela introdução aí que você acabou de ver, hoje vai ser radical. Porque aqui a gente desconstrói coisas que colocam em dúvida a sua certeza, não é verdade? Tem coisa que não acrescenta em nada e ainda põe em dúvida aquilo que você sabe. Gostei dessa pegada aí. Quando você disse incompreensível, eu falei, putz, a missão da vida é se tornar compreensível. Já vem com uma proposta diferente, né? Pode ou não pode ser incompreensível? Deve, né? Tem coisas na vida que devem ser incompreensíveis que você só vai compreender quando não compreender de fato. Gostei dessa aí, Bruno. É uma imersão, na verdade. Hoje a gente tá aqui com o José do Brasil. Uma salva de palmas aí. A nós, a Stefano, a Bruno, a nós. Pode ou não pode? A galera que tá sempre apoiando a gente aqui. Estamos com o Hugo. Hoje a gente tá com a Alessandra, essa figura aí. E eu quero agradecer desde já a todas as pessoas que estão sempre com a gente aqui, a Time, que tá aí aparecendo pra você. Você bem rápido hoje, porque o assunto hoje é profundo. Agradecer por essas camisetas bem bacanas que a gente veste aqui. Também a Terra Verde Brasil pelo apoio de sempre, tá? Com esses suplementos alimentares incríveis. A Rei dos Reis, que sempre dá esse espaço maravilhoso. A Celeiros Gourmet, né? Pelos nossos docinhos, açaís que estão sempre junto com a gente aqui. E o lançamento do mês, o nosso amigo Bruno Reels, Midianitas, por favor, chefe, fala aí. Aproveitando essa oportunidade, né, para deixar para você esse conteúdo aí de forma inventiva, criativa e objetiva. Inventiva, gostei. Sabe por que isso? Porque a proposta da rede é de entrar para navegar, mas o pessoal tá naufragando. É isso aí. Onde muita gente diz que tá navegando e tá naufragando. Então, midianitas. Porque os midianitas, no tempo bíblico, eles eram midianitas de Midian, e hoje eles são midianitas de Mídia. Eita! Isso tá os profundo, hein? saques, eles eram feitos nos celeiros de Israel, mas hoje eles são feitos no campo em que ele nunca foi mudado. A Bíblia diz sobre Paulo, na carta à igreja de Corinto, 2º capítulo, né? 4, o verso de número 4 também, quando ele diz assim, que o Deus desse século cegou o entendimento, ou seja, o saque, ele sempre vai ser aqui, ó, porque não é a visão, mas a mente. Então, queria estar ofertando isso aqui a você, ó. Midianitas. Ofertando? É de graça, pô? É isso aí. Não, é de graça? Sim, Não, peraí. Depende. Querer estar ofertando é de Ué, graça, a não. salvação é de graça, mas tem um custo. Mas o Midianita aqui Pela graça. tem. Quanto é o livro? R$24,90. Barato. Para abençoar. Rapaz, eu gostei desse negócio do E o Midianitas final e da aqui? mídia. E o final que tem aqui? Roubando mentes, destruindo corações. A internet tá terrível. Rapaz, tá. Eu pensei que era o senhor que estava roubando mente e destruindo corações. É o virtual. Às vezes também, né? Rouba mente às vezes também. E destrói corações também, porque ninguém tá aqui só para construir, ninguém tá aqui só para dar, não. Tem hora que a gente tem que ir pegar alguma... Me fala aí. Me fala aí. A gente tem um presentinho especial aqui.
É do nosso Pode ou no Podcast aí, por favor. Gente, as coisas mudaram por aqui, tá, Bruno? Acho que foi depois que você chegou, as coisas mudaram, porque eu cheguei nos primeiros... quando eu estava na parte do embrião, isso aqui não tinha ar, isso aqui não tinha mesa, isso aqui não tinha nada, irmão. Hoje nós temos um visual lindo, temos até caneca. Que é isso? Temos até caneca, colocarei aqui o líquido, não é o mágico, mas ajuda a magia, que é o Red Bull, meu patrocinador oficial. Sonho em um dia, vem pra cá, sonho em um dia ser patrocinado pela Red Bull. Não sei fazendo o quê, mas seria bom, porque eu tomo, eu vendo, eu indico, eu sou apaixonado pela Red Bull, então pelo menos me bota no perfil aí que eu também sigo no Instagram. Obrigado pelo presente, caneca, pode ou não pode? Caneta? As pessoas usam caneta ainda? Ainda usa. Usa? Eu faz tempo que eu não uso caneta. Sua letra é bonita, Bruno? Então vamos aproveitar essa caneta. Vamos aproveitar se usa ou não usa, porque caneta faz história. Exatamente. Se tem uma coisa que nunca vai passar, eu acho que é a caneta, né? É a caneta, escrita. ela deixa pra... Olha que vibe. Ela fica. Olha o que é escrita. Sim. A escrita é tão poderosa, o poder de um livro. As coisas que as pessoas têm que fazer na vida dizem que é escrever um livro, plantar uma árvore, a outra coisa eu esqueci. Mas escrever um livro é tão bom porque o próprio Deus, é verdade, podendo ativar a memória das pessoas a hora que quisesse, porque ele pode, ele fez questão de escrever aquilo que ele queria para deixar de memorial ao seu povo, para que todas as vezes que quisesse lembrar dele, lesse. Se Deus se revelou através da leitura, está na hora de você pegar suas ideias, suas emoções, o que você pensa e se revelar através da escrita, para que as pessoas leiam e possam alcançar o destino e o caminho que você alcançou. Bruno está aqui a prova disso. Midianitas, vai lá, Bruno. Autografa, assina, como Deus assinou lá no Monte Sinai para Moisés, pedras da tábua escritas pelo próprio dedo de Deus. Olha que troço louco. O próprio Deus... José do Brasil. O próprio Deus fez questão de escrever. É forte demais. De deixar assinado. E é tão forte isso que quando Moisés quebrou as tábuas, ele virou e disse assim, Stefano, volta, sobe no monte, lavra 2 tábuas, ou seja, eu não mandei você quebrar o que eu escrevi. E por você ter quebrado o que eu escrevi, você vai sangrar a mão para lavrar a tábua, porque as tábuas ainda não haviam sido lavradas. Presta atenção que é muito forte aqui, já vou dar um segredo aqui. As primeiras tábuas que Deus escreveu, Moisés não lavrou. Lavrar a tábua quer dizer talhar a mão, cortar com sangue. Porque isso é talhar a pedra, é deixar a pedra pronta para a escrita. Isso requer esforço das mãos. Olha o que Deus está dizendo a Moisés. Nas primeiras, você não precisou ter esforço. Eu escrevi. Mas porque você quebrou aquilo que eu escrevi, eu quero que agora a sua mão sangre para que veja a minha mão escrever de novo. Então, a história é sangrenta nas mãos quando a gente quebra aquilo que não devia ter quebrado. Então, todas as vezes que Deus escreve uma coisa para nós e nos entrega e a gente quebra, ele até escreve de novo. Ele diz, Moisés, sobe no monte que eu vou escrever as mesmas palavras que você quebrou na tábua que eu havia escrito. Só que agora, meu irmão, vai ter sangue na pedra e é o teu, porque você não valorizou aquilo que eu escrevi. Então, eu escrevo de novo, só que agora é com sangue. E que bom que o Deus que nós servimos escreve de novo e de novo. E se tiver que lavrar a tábua mesmo, se tiver que sangrar a mão, nós estamos aí para sangrar a mão para ver Deus escrever de novo. Não pode parar de querer ver Deus e escrever, porque não tem nada melhor do que uma história escrita pelo dedo de Deus. Tá escrito aí. Botou José do Brasil aqui? José do Brasil. Que isso, para José do Brasil. 6 do 6, só faltou o outro 66 aqui. Larga isso. Deixa isso com os códigos dos virtuais aí. A verdade é que Deus, ele é extraordinário em tudo que faz. A gente aprende isso através da palavra, como você mesmo disse. É uma palavra que está liberada desde a eternidade. O poder da palavra, né, vem antes da escrita, da própria propagação do som. Quando Deus emite esse som por meio da palavra, onde a gente sabe que o próprio Jesus se manifesta, é que todas as coisas permanecem. Eu gosto muito da ideia de saber que esse rolo sagrado, essa palavra, esse escrito, vem guardado em vasos de barro.
né, para falar que isso faz referência à minha vida e à sua vida. Quando às vezes a gente pensa que não tem capacidade, poder, competência, né, existe um tempo, um momento aguardado pela humanidade onde os escritos, né, os papéis, a palavra pode até faltar, mas aquilo que está guardado na tábua, né, do nosso coração, que foi feito pela própria mão de Deus, não vai passar jamais. E esse Jesus é que faz com que isso permaneça. Então, se você é um vasinho de barro aí, né, frágil... E perfeita a sua colocação, Bruno, perfeito do Stefano, porque o cara que escreveu o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, o homem que mais escreveu na Bíblia era gago. O homem que mais escreveu na Bíblia era pesado em línguas. Ou seja, para você escrever uma história linda e incrível, não tem a ver com o que você fala, tem a ver com o que você enxerga. Sim. E consegue produzir, reproduzindo para que outros leiam. Sim. Então Moisés questionou, dizendo, não, mas eu sou pesado, mas como eu falarei ao povo? E o cara que não tinha condição de falar foi o que mais falou. Então você que está aí assistindo, você acha que não tem condição de falar, saiba que o que mais escreveu, o que mais falou e o que mais deixou história tinha essa dificuldade. Seja qual for a dificuldade que você esteja enfrentando na sua vida, seja qual for a limitação, ou até mesmo os sonhos que você quer alcançar, realizar, entenda sempre isso. Não tem a ver com a sua estrutura física ou emocional, mas em que você se projeta ou através do que você se projeta. Ó, não é se você pode ou não pode, é se Deus quer fazer você fazer. Se Deus acredita, e você pode andar na água, você pode escrever, você pode saltar de paraquedas, você pode surfar a onda que você falou, você pode todas as coisas, essa é a verdade. Acredite, hoje é o dia de você aumentar a sua fé. Bora pra cima, hein? Bora! As pessoas têm o costume de pegar uma deficiência, né, e esse não foi o caso de Moisés. O problema dele era de dicção e não de audição, que é o grande segredo da fala, tá naquilo que a gente ouve, né? Isso é uma verdade. Então, não só diante daquilo que ele tinha capacidade para enxergar, mas a disponibilidade para ouvir. Verdade. E ele foi apto nisso. Verdade. Isso foi bom. Deixa eu te perguntar, você sendo tão brilhante, agitado, esse cara assim, que vai pra cima em tudo que quer, já foi obeso? Me explica. Não, obeso não, já tive 208 quilos, cara. Obeso é uma coisa. 213, obeso em MC, índice de massa corporal, com o médico e tal. Se eu for hoje, ele vai me chamar de obeso. Ele vai dizer, não, você tá... Tem gente aí que tá assistindo é obeso, porque hoje o IMC diz que é o peso, vezes a altura, vezes não sei o quê, todo mundo é gordo. Você é um cara alto e vai pra cima em tudo e mesmo assim chegou nesse ponto. Como isso é possível? Cara, então, é uma pergunta que eu me faço constantemente. E cheguei à seguinte conclusão. A mesma pergunta que você me faz é a voz que não quer calar, né? As pessoas me olham na internet e dizem, pô, cara... Você é um cara ativo, vivido, ama, pô, palestrou mais de 1000 cidades, mais de 30 países, escreveu um monte de livro, ensinou as pessoas sobre domínio próprio, ensinou as pessoas a abandonarem seus vícios e, pô, chegou a 208 quilos. Como é isso? Eu falo e vou dizer agora. É acostumar-se com a imagem de si mesmo. Nós, seres humanos, somos acostumados a nos acostumar conosco. Então a gente vai se acostumando com aquela imagem e vai achando que tá bom. Na minha cabeça, eu não tinha o tamanho que eu realmente tinha. E assim é o boi que tá no pasto. Não sabe o tamanho e a força que tem quando se para diante de uma cerca. Verdade. Ele tá lá e não imagina que se ele só levantar a cabeça, ele tá livre para comer o capim que tá do outro lado. Mas não. Ele enfia a cabeça entre um arame que é inexpressivo, totalmente tranquilo de ser rompido, mas não. Aquele arame, Bruno, o impede de comer o capim do outro lado. Então eu costumo dizer que o que me impediu foi esse arame. Mesmo eu tendo essa força, mesmo eu tendo essa garra, essa vontade, eu me acostumei com a cerca. Você se adaptou. Eu me acostumei com o cercado e naquele cercado eu estava bem. Eu me olhava no espelho e não imaginava o tamanho que eu tinha. E isso é o problema das pessoas hoje. Elas estão acostumadas, às vezes, com a vida medíocre, estão acostumadas com peso, estão acostumadas com o casamento fracassado, estão acostumadas com a vida espiritual morna, estão acostumadas, sabe, com aquela coisa, com a mesmice. O nosso maior desafio
é vencer a ideia que nós construímos de nós mesmos que está bom. Não tá bom. Por quê? Porque tem um pasto maravilhoso, verdejante, que você pode ir além. Então, rompe a cerca, e chegou uma hora que eu rompi essa cerca. O que me prendeu nessa cerca foi essa crença limitante de achar que estava bacana, e a imagem que eu tinha não era deturpada. É igual bicho de pé, cara. Você acredita que esses dias tinha um bicho de pé no meu pé? Eu tô te falando, eu não vou, eu quase não ando em roça, né? Fui no sítio ontem, mas quase não vou na roça, quase no piso. Esses dias eu chego em casa, tô vendo a coceira, aquela coceira gostosa, só quem já teve bicho de pé, essa geração nunca teve um bicho de pé. Você que tá me assistindo, você já teve um bicho de pé? Experimenta. Ô, coisa gostosa é um bicho de pé. Tinha um bicho de pé, mano, no meu pé, quando eu fui olhar um bicho de pé. Aquilo, você se acostuma. Então, tem gente que tá acostumado. O bicho de pé é aquilo que fica ali, aquela coceirinha gostosa, e que você vai tirar, dá até dó. Quando você vai arrancar ele, fica aquele buraco, entendeu? Aquela coisa esquisita, mas que é gostoso enquanto tá. E eu falo de bicho de pé por causa de unha, porque eu já sofri 1 ano, Bruno, com unha encravada. Meu Deus. Porque existe podólogo, hoje é famoso, mas na época não era. Me disseram que existia podologia, que eu deveria procurar um podólogo, mas eu dizia, não, tá bom, ela vai desencravar sozinha. Ela vai resolver sozinha, a minha unha vai desencravar-se sozinha. Pra que eu vou em busca de um profissional? E sabe o que aconteceu? Passou 1 ano e ela não desencravava, ela só piorava. Eu tinha que dobrar o sapato. Eu ia dar palestra no Brasil inteiro, ministrar no Brasil inteiro com o sapato dobrado, porque eu não podia calçar, que doía durante 1 ano. Sabe por quê? Teimosia de não procurar um profissional que entendia da dor que eu estava sofrendo para aliviar a minha dor, para que eu pudesse ir mais longe. É você que está aí. Assim como eu sofri 1 ano com uma unha encravada por negligência de não procurar um profissional para resolver, é você que está assistindo, sou eu, você, em áreas da nossa vida. Então, na gordura, chegou a hora que eu levantei e falei assim, eu preciso de um profissional. Eu preciso de alguém que vai me ajudar a chegar aonde eu preciso, que eu não posso continuar do jeito que eu tô. Tá doendo. Por mais que eu me acostumei com a ideia e não quero mudar por medo, porque quem tá me assistindo e é obeso, não opera, não toma uma decisão drástica, Bruno, para resolver, por medo. O medo é o que impede. Medo de não ser mais o mesmo, não poder comer mais a mesma coisa que comia, a quantidade que comia. E hoje eu como de tudo, vivo bem, porque eu procurei um profissional para resolver. Aproveitando esse gatilho, uma coisa... Se deixar, vocês sabem que eu vou falar aqui até o arrebatamento da igreja. Eu sei, a gente vai falar também, que a gente gosta de falar. Então fala, pô. Então... o gatilho que você tá deixando é extremamente interessante, porque o ser humano, quando ele olha pra si mesmo... Gatilho de quê? Não. Vocês estão falando, vocês falar gatilho. Gatilho é de arma. Gatilho é... Pode ou não pode ter arma? Pergunta. Fica quieto. Bruno Rios. Bruno Rios. O que... Pode... Não, agora o senhor aí. fica quieto, que quem manda sou eu agora. Bruno Rios, pode ou não pode um cristão, um pastor, um empresário, um homem de Deus, uma mulher de Deus ter uma arma em casa? Pode ou não pode? Podcast. Responde, Bruno. O que não pode é deixar de ter, né? Por quê? Porque se você está credenciado, tem um porte, a posse, por que você não tem uma arma? Afinal de contas, você está apto, né, a ter essa ferramenta nas suas mãos, e isso não vai ser para destruição de ninguém, mas para defesa da sua própria família e seu patrimônio. Então, quando você me pergunta se pode ou não pode, depende do quê que você está disposto a fazer. A partir do momento que você é um cara consciente no Cristo que você serve, e que você não vai usar essa arma como uma ferramenta para prejudicar ninguém. E a ideia tá de que Deus guarda, Deus protege, que você não precisa... Esse salmo aí fala que Deus guarda porque o sentinela guardava. Em vão vigia o sentinela se Deus não guardar. Então tem uma guarda. Tem que ter. Além do A próprio proteção Deus. Tem que ter. As cidades naquela época, elas eram fortificadas, elas eram muradas. E as armas existiam. As espadas, as lanças, as flechas. As de furar. Sim, as de atravessar a pessoa. Porque na época que foi escrito não tinha pólvora, senão tava lá a pólvora. Era terrível. Né? Agora... Saiu aqui uma conversa esses dias aqui, da onde Caim viu o homicídio para ele poder matar Abel. E aí ele falou pra mim qual foi a referência que ele teve para ele falar, vou matar. Do DNA. Aí, deu vontade. A referência me deu do vontade DNA. agora de destruir o cara. Me deu vontade de pegar e matar meu irmão. Da onde de onde veio isso? se não existia prática? E de aí? onde veio se não existia o hábito? De A onde mídia veio se não televisiva existia não da Cadê a Atena tecnologia? dizendo que... E Cadê? aí? Sabe onde tá? No DNA do homem. Sim. O DNA
Se a ciência estudar uma partícula minúscula do seu sangue, ela vai encontrar 5.000 informações. Livros são escritos através de uma partícula. Se você colocar o cara numa ilha deserta e ele vê outro sangrando, sem nunca ter ouvido na vida que ele precisa ajudar quem está sangrando, o instinto dele, o DNA dele, vai lá e vai tentar fazer com que aquele sangramento pare e o coração dele vai se condoer. Sabe o que eu digo? Que o que precisa ser feito não precisa ser ensinado, precisa ser aplicado com aquilo que já existe dentro de nós. Porque todo mundo sabe o que tem que fazer. Quem está assistindo sabe o que tem que fazer. Qual que é o problema? Não faz. Voltando na arma, para a gente continuar para o Stefano perguntar que ele está aflito ali, Bruno. Não tô aflito não, eu vou Mais falar. importante do que poder ou não Deixando poder é saber como você está para o gatilho, que é inicialmente a ideia, o gatilho. Porque ter uma arma bacana. Eu fiz curso e vou dar em primeira mão a notícia, me ligou aqui antes do podcast começar, o pessoal lá da Rota Militar, meu abraço ao Ricksburg aí, ao Bruno, que é o cara que saiu meu porte. E eu vou comprar uma pistola, vou botar dentro de casa, beleza, proteção e tal. Mas o que eu percebi nos meus cursos e tudo? O gatilho. Já tirou, Bruno? Aham. Já tirou, Stefano? Não. A sensibilidade do gatilho, irmão. O gatilho é o troço mais sensível. O gatilho faz você acertar a mira. Então, quando você fala de gatilho, cada palavra é uma bala disparada. E é por isso que você tem que pensar muito na hora de atirar, na hora do gatilho. O gatilho é a senha. Fala, Stefano. Vai. Eu preciso que você entenda, você que está nos ouvindo e vocês também, mais uma vez, enfatizando isso, é que o ser humano, por si só, né, ele tem essa necessidade da mentoria, desse cuidado, a necessidade de ter uma projeção por detrás dele. Nós cremos, né, num Deus Todo-Poderoso que inseriu em nós essa capacidade. Logo, quando existe uma crença limitante, né? O ser humano, a gente se ouve muito falar nos nossos dias sobre crença limitante, a pessoa não consegue avançar porque alguém, ou porque vivenciou uma experiência, etc. Deixa eu dizer uma coisa pra você. Quando você crê em Deus e conhece quem Deus é, o que você pode fazer, né? Ou você tem um pastor, um mentor, alguém que está te impulsionando para os próximos passos, você vai além da sua própria capacidade. Porque você vai confiar em quem está te projetando para viver aquela experiência. Perfeito. Essa mentoria, Bruno e Stefano, essa mentoria eu vejo como feliz é o homem que encontra para si um mentor que faz com que ele descubra em si as ferramentas que Deus deixou que o façam avançar. O problema é que as pessoas buscam a mentoria achando que vão encontrar no outro aquilo que falta em si. Mentor não é quem vai te entregar o que você não tem. O verdadeiro mentor é o que vai esclarecer aquilo que existe em você que vai te fazer ir mais longe. Mentoria, eu costumo dizer que é uma ferramenta, é uma chave de fenda para ajustar. As pessoas olham para mentores querendo tornar-se como eles são ou sem se colocar no lugar deles. Mas, na verdade, é o que você falou. Um pastor, ou um mentor, ou seja lá como você preferir, um líder, é alguém que vai extrair de você o seu melhor, encontrar o seu verdadeiro potencial, sabe? Vai Porque ativar os talentos, né? se você for Isso aí. se você Isso quiser... aí. A palavra literalmente é essa. Eu escrevi um livro sobre isso. É identificar, ativar e potencializar. É porque todo mundo pode ser mentor, mas ativar o talento na vida das pessoas não é todo mundo. Não é que todo faz. mundo, é isso aí. Porque instrução é uma coisa. Instruir a ação. Muita gente consegue instruir. A internet está cheia de corte. Você está vendo um corte? Isso é um corte que vai te instruir. Beleza, mas que vai fazer você ser acionado. Aí, papai, não é um corte. Aí é uma energia. O que aciona, o que leva longe, o que liga o carro é energia. O que acende a luz é energia. O que conecta é energia. Então não é só a instrução. A instrução, a informação, o que eu conheço de gente que tem capacidade. O mundo não é dos inteligentes. O mundo não é dos instruídos. O mundo não é dos sábios. O mundo não é dos intelectuais. O mundo é de quem faz. Não é de quem sabe o que tem que ser feito. Porque quando você faz, você aprende mais do que se você sabe e não faz. Quem sabe e não faz, não sabe nada. Quem não sabe e faz, aprendeu até errando, porque tentou fazer.
É claro, esse entendimento, Jesus, desde o princípio, ele tomou para si, no seu ministério, pessoas para que pudessem, sabe, se sujar das poeiras da sua sandália, né? Verdade. Logo, ele disse para eles seguirem os seus passos. E disse para eles assim, o que vocês estão extraindo de mim, vocês, após mim, farão maiores ainda. Coisas extraordinárias, superiores às que eu fiz. Ache um mentor que não se incomode que você cresça mais do que ele. Primeiro ponto, eu quero um mentor, eu quero um pastor, eu quero um líder, eu quero um patrão. Se o seu patrão se incomoda que você é um gerente brilhante e está com medo de você passar ele, sai fora daí. Se você está numa igreja em que o seu talento sufoca o talento do seu pastor a ponto dele olhar para você e ver que você vai ficar maior do que ele, sai daí! Não existe você ser mentoreado por pessoas que querem te ver abaixo delas. O mentor de verdade. Ou se incomodem, como Saul, de ver alguém que cantam sobre ele e não canta sobre você. Um verdadeiro mentor aprende com o meu mentor, o maior dos mentores, Jesus. Jesus está dizendo, vocês farão obras maiores do que as minhas. Ou seja, não me incomoda o fato de vocês crescerem, expandirem, levarem a ideia mais do que eu levei. Por quê? Porque vocês são minhas crias. Você sente orgulho, prazer. É um pai que olha no filho a ideia de que, putz, é meu, herdou de mim, aprendeu comigo e hoje é maior do que eu. E o fato de um liderado, um subordinado desejar, né, ser mais, não significa que o líder também está, né, conectado a essa realidade dele. Porque a Bíblia diz que Eliseu desejava a porção dobrada, mas Elias estava dizendo assim, ó, dura coisa me pedisse. Ele não estava concordando não. E essa dura coisa me pediste é tão forte que o Bruno está falando, porque você tem que ter o equilíbrio, porque aqui eu defendo o líder, eu defendo o mentor. Porque tem gente que é liderado e acha que pode se tornar e fazer obras maiores sem ter sido chamado para fazer. Quer ocupar um lugar que não é seu. Não é dele o lugar. Não queira ocupar um lugar que não é seu. Você tem talento, bonitão, mas você não foi chamado para ser dono da empresa. Você tem talento, mas não foi chamado para pastorear. Te colocaram um líder. Respeite. Sabe por quê? Porque a última vez que um bonitão, cheio de luz, cheio de talento, cheio de habilidade, achou que podia ocupar o lugar de um outro que era maior do que ele, se deu mal e foi expulso do lugar onde nunca deveria ter saído. Sabe qual é o nome dele? Satanás. Expulsou. Por quê? Quis ocupar um lugar que não era dele. Então, queridão, você tem talento, você tem habilidade, Deus não se incomoda em te ver brilhar, como Deus não se incomodou. Pra esse o juiz deu cartão vermelho, né? Vermelho, expulsou, botou pra fora. Sabe por que deu cartão? Sabe por que deu cartão vermelho? Vou dar o código agora, igual o Pablo Marçal. Um beijo pra Pablo Marçal, meu amigo. Me segue nas redes sociais. De vez em quando ele aprende um negócio comigo. Presta atenção. E já aprendeu um trem de Davi, ficou doido. Que pena que meu filmmaker não gravou Pablo assim. Você sabe, Pablo, o que eu tô falando. Pega esse código. Deus fez o quê com Lúcifer? Deu um cartão o quê? Vermelho. Sabe por que Deus deu um cartão vermelho para Lúcifer? Porque com o mal não se joga. Com o mal não se negocia. Verdade. Mal não se transforma. Se Deus, sendo Deus tinha poder para transformar Lúcifer? Claro. Deus tem poder para transformar, tinha poder para transformar o diabo. Para zerar o jogo. Para zerar o jogo. Sim. Deus tinha poder. Zerou. Falta. Você ia ser expulso, mas vamos mudar o jogo agora. Você vai continuar jogando. Você vai continuar jogando. Baixa um pouquinho o microfone dele do ganho. Baixa o microfone que eu grito mesmo. Presta atenção. Deus não podia ter mudado o jogo e falado, não, vem pra cá, vai jogar. O que Deus fez? Fora, irmão. O seu problema é que você quer tentar mudar o mal. E eu digo agora, maldade não se muda, irmão. Ah, mas a pessoa muda. Pessoa muda. Presta atenção. Olha o que eu vou te dizer aqui. Temperamento. Personalidade. Irmão. Caráter, irmão. Isso aí é complicado. Comportamental. Pera lá. O bicho é peste, é mal, irmão. Para de perder tempo com o que é mal na tua vida, achando que você vai transformar. Ah, não, eu vou casar com esse demônio e esse demônio vai mudar. Ele bate na mãe dele. Entendeu? Ele bate na irmã, ele manda todo mundo pra merda, ele é um grosso, ele é um cavalo, mas ele me ama e o meu amor por ele vai mudar. Se Deus, que é a
supremacia do amor não permitiu que o seu amor tentasse mudar Lúcifer, o expulsou, deu cartão vermelho e botou pra fora? Quem é eu e você para achar que nós vamos mudar o diabo que está dentro de nós, ou que nós vamos mudar o diabo que está perto de nós? O diabo que está perto de nós, a gente diz, como Jesus disse para Pedro, arreda-te, Satanás, sai fora, foge, pula fora, meu irmão, porque não dá certo brincar com o mal. O mal não se transforma, o mal se expulsa. Se você ocupa o lugar que você foi chamado para estar, sendo mentoreado com excelência, sem sombra de dúvida, sem Me dá sombra... água aí, Stefano, que eu tô animado. Jesus dos crentes. Eu não consigo falar! É forte, pega a senha. Vai pegando a senha. Vai pegando que tá gostoso demais. Tá gostoso, tá Vai pra gostoso. fila da senha. Tá gostoso. Tem coisa que nós precisamos entender o seguinte: o ser humano, ele tem capacidades extraordinárias em Deus. Deus o fez como autoridade, como mentor, como superior nessa terra. Quando você fala de Satanás ele não foi perdoado, nem foi modificado em sua maldade, porque ele pecou na eternidade, ele pecou no céu. No céu, irmão, é diferente daqui na terra. Aqui na terra, Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo para todo aquele que crê nele, né? Se arrepender, obedecer esses mandamentos, possa então viver um novo estágio de sua vida. Então isso não significa que você seja Jesus. Às vezes tem uma irmã que está assistindo a gente que quer ser Jesus na vida de alguém. Preste atenção, Jesus é Jesus. Boa, quem convence o homem é o Espírito Santo. Boa. Então não é você que vai mudar a vida de ninguém. Quando ele chegar para você querendo dizer que te ama, avalie se Jesus já tá na vida dele, porque se ele não tiver ainda... Você até pode entrar e mudar, mas Jesus tem vida que Jesus não muda? Tem. Mas Jesus é o poderoso, Jesus é o cara, mas tem vida que ele não muda. Não aguenta, por que não aguenta? Porque não quer ser mudado. Pra você ser mudado, pra algo mudar, precisa querer. Senão não vai acontecer. Ó, tem uma fala dele aqui, né, sobre essa questão da intenção do pai desde o princípio, né, que foi banir Satanás, e logo depois a gente vê o filho fazendo a mesma coisa no deserto, né, porque não teve negócio. No deserto ele fez a mesma coisa. E o Espírito Santo também não agiria de forma diferente, né? A gente sabe que o Espírito Santo agiria da mesma forma. Pombo não anda com outra espécie. A gente sabe muito bem disso. Então as coisas estão do mesmo jeito ainda na conexão celestial. Águia anda a Trindade, com águia? Não, a gente sempre brinca aqui, né? Por isso que águia só anda com águia. Águia não mistura com ninguém, irmão. Essa é a maior verdade. Ela atravessa a tempestade e não mistura com ninguém, mas é. Jesus diz assim, ó, eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sim. Portanto, sede prudentes como a serpente, simples como a pomba. Sim. Olha, Jesus está falando de 4 animais no mesmo versículo. Sim. Ele está falando de ovelha, está Sim. falando de lobo, Sim. está falando de pomba e está falando de serpente. Como ele está dizendo que as suas ovelhas precisam adotar 3 personalidades distintas Falei no disso mesmo esse indivíduo. tempo, hein? Ó, Vai lá. ó, no mesmo indivíduo. Ele está dizendo, ó, uma hora você tem que ser ovelha, uma hora você tem que ser pombo e uma hora você tem que ter serpente. Astúcia. Por quê? Por quê? Porque na vida cristã, papai, você tem que se moldar à realidade. Hoje, a filosofia, o empreendedorismo coach, os caras aí da internet, hoje, vai dizer que a adaptação é o segredo da solução para uma vida de resultados bacanas. E é verdade. Porque a adaptação é o segredo. Então, Jesus estava no meio dos caras, Jesus se adaptava. Ele se adaptava à realidade. Então, quando tem que ser leão, eu sou leão. Quando tem que ser cordeiro, eu sou cordeiro. Eu sou a brilhante estrela da manhã, quando tem que ser a brilhante estrela da manhã. Mas quando precisa ser o príncipe da paz, eu sou o príncipe da paz. Quando precisa ser justiça, eu sou juiz. Quando precisa ser advogado, eu sou advogado. Quando precisa ser fogo consumidor, eu sou fogo consumidor. Quando precisa ser amor, eu sou amor. Ou seja, a adaptação. O próprio Deus, Bruno, Stefano e quem está nos assistindo, ele se adapta à realidade com o objetivo de revelar-se nela. Ele não se adapta à realidade se igualando a ela. Aí tá o X da questão. Ele não Sem se conectar. Isso. O que tá dizendo? Se adapte para o propósito. Tem hora que você tem que ser serpente, mas você não é serpente, pô.
Tem hora que você tem que ser pomba, mas você não é pomba. Tem hora que você tem que ser ovelha, mas você não é ovelha. Ok? Tem momentos da sua vida que se comporte como ovelha, se comporte como pomba, para o propósito. Porque a serpente, para o propósito, ela foca, concentra energia, busca o veneno para dar o bote. A pomba, para o propósito. A ovelha, para o propósito. Então, seja adaptável para o propósito, sem perder a sua essência. Então, quando a gente fala de todos os animais da Bíblia, pô, é bacana a águia. Mas se você for no contraponto, a águia também é vacilona. Porque voar sozinho não é bom. E ela só voa sozinho. Sozinha é solidão. Eu não posso... Entendeu? Pesado. É pesado. Por mais que ela só voa com águia, você não vê voo de várias águias. Porque a águia voa só. Então todo mundo, às vezes a gente manda, e não é no sentido de... É porque é bacana. Sim. Mas e você está disposto à solidão da águia? Você não tem a coragem de pegar e empurrar os filhotes do ninho, sozinho. Ficar no monte sozinho, atravessar a tempestade sozinho. Você está disposto a subir para trocar suas penas e de uma forma guerrear sozinho? Eu não, cara. Eu gosto de companhia, eu gosto de ovelhinha, eu gosto de... Ter amigos é muito bom. No momento. Tem hora que não. Tem hora que ter amigo é chato pra caramba. Chato, eu quero ficar sozinho. Tem hora que eu quero ficar igual a águia, quero voar sozinho, mas tem hora que eu me amarro e voar em bando. Agora eu vou falar uma coisa pra vocês. Entendeu? Fala, pai, fala! Eu aprendi uma coisa que é muito legal, que existe um momento da vida da águia que ela voa assim em bando, né? E esse único momento é quando o seu habitat ou a floresta se incendeia, quando há fogo no bosque, fogo na floresta. Então elas voam em bando. Mais merda ainda é essa águia. Com essa informação, a águia é pior. Que tipo, eu só vou com você se der merda. E outra, nós não estamos indo pro mesmo lugar. Porque nós estamos fugindo e quem tá fugindo vai pra qualquer lugar. Não. Fugindo cada uma se vira, meu irmão. Acha o teu lugar, acha a tua montanha. Nós só vamos voar junto por um períodozinho pequeno da distância do fogo. Depois, sai de perto de mim. A verdade é pelo propósito, elas voam em bando, no Abaixou caso. O microfone lá, existe um grito, vai parecer que o mundo tá acabando. O pelo propósito, elas acabam se juntando por algo específico. Sim. Elas não querem que o seu habitat, aquele lugar que elas vivem, desfrutam, né, seja destruído. Então elas voam juntas. Mas aproveitando esse gatilho, esse gancho, esse momento de tudo que a gente está falando, vamos lá. Eu quero partir para um próximo passo. Você é um empreendedor. Começou como microempreendedor. Micro? É. Não, eu comecei como micro. Não chama o meu começo de micro, não, porque, para quem não sabe, eu tive muitas experiências de empreendedor, mas a maior, não, calma. O que eu vou falar é forte. Foi com o pai dele. Ah? Com o pai dele. Com outro José? O pai dele, outro José Luciano Barudi. O pai dele, que eu conheço ele quando ele era... Calma, eu trabalhava de garçom, Bruno, no restaurante do pai do Stefano, do Luciano. Tive minha experiência com boa parte do empreendedorismo no ambiente da família do Stefano. A família do Stefano sempre foi empreendedora. A mãe do Stefano, a Patrícia, porque o meu coração é extremamente apaixonado, eu amo essa família, né? Eu os amo e não precisa dizer. Quem nos conhece sabe, é simples, é só nós nos encontrarmos. Nós podemos estar, cada um, vivendo a sua tempestade, o seu momento ruim, mas quando nós nos encontramos, eu chego do meu jeito, eles me entendem, eu falo coisas como essa que falei e coisas que jamais vão poder, jamais ir no ar. Não, nós vamos cortar esse pedaço, você vai perceber. Deixar legal, deixar, porque tem um monte de menino em casa que bate... Para de falar, vai ter que cortar de novo. Mas pode ou não pode? Pode não bater. Não pode! Ah, caramba! É melhor bater. Ai, não pode, não pode. Podcast não é para responder as coisas, não? Meu Deus, vocês estão muito fracos. Então, essa família, hoje eu estava em casa com a Marinese, né, ministrando, sendo sacerdote dentro de casa, e se eu tiver oportunidade, eu quero até falar a revelação que eu tive hoje de manhã, da palavra, que foi muito forte, em lágrimas, com o Eterno. Porque eu amo isso. Eu amo isso. As pessoas, você parou de pregar. Eu preguei 45 minutos hoje no melhor altar que existe. Minha cama. Com a melhor plateia do mundo, minha mulher. Esquece. Essa é a minha missão maior de vida, é essa. E essa família de empreendedores. A mãe do Stefano tinha uma loja, né?
E eu pegava a Dreamzinha emprestada, pegava um Uno, o pai de Stefano tinha um Unozinho, cara, era a minha vida, 2 portas, putz, mano. Era uma alegria, porque eu acostumado a andar de ônibus. E eu fui garçom no restaurante do pai do Stefano e lá eu aprendi a empreender. Lá eu tive a ideia de fazer o prato festival, Alessandro, de frutos do mar, porque eu ganhava comissão, então eu tinha que criar um prato caro, porque lá não tinha. Tipo, tinha os pratos normais. Falei, vou pegar todos os frutos do mar, vou mandar o Luciano grelhar, botar com arroz de brócolis, uma batata sauté e vou vender a ideia de que é uma experiência gastronômica de todos os mariscos do fundo do mar grelhados na sua mesa numa experiência única. Parrilhada. Entendeu? E aí nós criamos o festival Parrilhada. e entregamos, Acho e era o valor de 200 e pouco, era o prato que eu mais vendia, acabava o dia, essa era a minha experiência. Então, quando eu fui empreender, eu não era nem microempreendedor, não, porque eu cheguei a pendurar a linguiça num ferro, caixote, verdura virado na madeira. Então, a história de empreendedor na minha vida é muito bacana. É o desafio, né? Porque empreender é isso, mano. É esse desafio. Aí eu te cortei no microempreendedor, mas volta a sua pergunta aí, porque... E a resposta da... Quem vai responder? Bruno Rios ou o senhor vai responder? Eu vou ficar Vou cortando deixar isso para o aí. pastor Stefano. Pastor Stefano? É, Mas tá. tem Não, uma não geração. pode, não pode. Aquele Aí, ó. moço que tá ali tem cara. Não Olha lá. pode. Não pode. Vai. Não pode? Não Não pode. pode ou não pode? Então Não vai. pode. Vai, formula a sua pergunta. Então, na verdade, é mais do que uma pergunta, Tem é água uma aí, colocação. Tem dentro do negócio até melhor. Que isso, Pode vai, deixa pegar que eu... lá, Não, é. eu pego. Aqui nós temos um podcast maneiro. Que tem... E essas coisas tudo é bom deixar, tá? Que isso? Tônica Antártica. Vou beber água. Vou beber água. Não, É o que... sem açúcar Ótimo. e de limão ainda. De quinino, a água tônica de quinino, conversa. Pegaram aqui a água tônica daqui, de baixa caloria. O senhor aceita, Bruno? Não quero, não. Não, então vai. Vai, Stefano. Você, empresário, empreendedor, né? A gente conhece dos barulhos do Vorosso, eu conheço, né, de algumas coisas de bastidores, né, de vida. Mas deixa eu te falar, muitos desafios surgiram nos últimos anos aí, em especial no último ano. Você teve um enfrentamento começando com um supermercado pequeno, na verdade, mas fazendo um barulho muito grande. Até que decidiu expandir, né, e avançar, vencer esse medo de alcançar, porque é medo, de alcançar, né, as fronteiras e agora tá tomando força para isso. Mas colocaram um hipermercado na sua frente, irmão. Como é Na que porta. você encarou isso? Me explica Na isso daí. porta. De um grupo famoso, grande. Como é que foi esse enfrentamento como empreendedor? Então, cara, eu me fiz essa pergunta quando eu comecei, de certa forma, a incomodar a minha concorrência. Porque o mercado de Marataízes, ele era de um jeito antes de nós começarmos a fazer o que nós fazemos hoje. O enfrentamento foi bacana. Promoção diária? Não existia. Existia um encarte, um tabloide com papel, com grandes redes juntas, 80 empresários, donos de mercado comprando de maneira coletiva. Como é que você compete com isso? E eu precisei me reinventar, meu mercado você sabe onde é num bairro, não é na principal, é escondido. E as estratégias que eu usei fizeram com que o mercado se tornasse um mercado evidente, conhecido, porque o que vende é o grito, o que vende é o barulho, o que vende... O ovo que você come é o de galinha e não é de pata, porque o ovo da pata é mais saboroso que o de galinha, mas não vende, você talvez nunca comeu e nem você, porque a pata não faz barulho para botar. Não tem movimento, não tem gritaria. A galinha não, a galinha ela faz questão de dizer que está botando e por isso vende. Então quem faz barulho vende. Ah, o que eu faço para vender? É a pergunta no meu Instagram. O que eu faço para vender mais? Barulho. É o próprio conselho do Deus que quer que a palavra seja levada mais longe. O que ele faz? Tocar a buzina em Sião, perturbai os moradores da terra. Sim. Simples, quanto mais barulho você faz, mais as pessoas as muralhas caem. As muralhas... pessoas- Barulho. Então soldados fogem. só procura fazer um barulho inteligente, porque barulho também não inteligente acaba sendo inconveniente. E barulho inconveniente não vende. Barulho inteligente alavanca a venda. Então a gente fez muito barulho e os concorrentes agiram comigo de uma forma covarde.
Covardia? Covardia. Os caras não sabiam o que fazer, não sabiam como lidar com aquela novidade de um pequeno, né? Pô, os caras não souberam como reagir a um juicizinho no alto de um morro, sem estrutura, sem grana, sem tal, e se juntaram, né? Que agora o Ministério Público arquivou o processo, até porque nunca teve. Fui denunciado como receptador de carga roubada, lavagem de dinheiro, enfim, os caras se juntaram, 5 concorrentes nossos aqui se juntaram, tá lá tudo documentado e foram numa E covardia. você sabe quem são? Porque não, né? Não convém. Não convém. E não é só que eu sei, não. Eles parte assinaram de de uma próprio etapa, né, punho, vencida. levaram um advogado, foram 5 juntos. Você imagina 5 empresários daqui com dinheiro, com grana, com tudo. Foram juntos, criaram uma história, fui chamado de tudo. Moveram a justiça para vir contra mim. Fui investigado 1 ano. Eu tive uma operação com o meu nome, Operação Litoral, papai. 1 ano. Gente batendo foto na minha porta, de grampo, de tudo, revirando a minha vida. Até o dia que foram lá para uma busca e apreensão, pediram a minha prisão, pediram o bloqueio dos meus bens. A justiça negou isso tudo, autorizou a busca, porque disseram que eu tinha muito dinheiro em casa. Não tinha... Entendeu? Enfim, o comportamento deles, na análise de tudo que eles fizeram, me fez refletir em como eu reagiria diante de uma grande ameaça. Porque um grupo como esse que se instalou perturba e está perturbando a E não é galera. qualquer grupo, né? É um grupo grande, é um grupo Preparado, organizado, estruturado, que aguenta prejuízo, que aguenta não vender. que tem recurso. Nós, cara, nós não aguenta vender, nós não vende negócio. Os caras não. Os caras não vendeu esse mês? Que bom. Não vendeu esse ano, né? Não vendeu, é isso aí. Não vendeu esse ano? Não, daqui 2 anos vende. Pega daqui, pega O negócio dali. pode ficar parado paga que dá a co- certo. Pode ficar parado que dá certo. Então, como é que você enfrenta isso? Então, me deu um medo, sim, mas um medo que não me paralisa e um medo que não me leva à covardia, porque o medo ele te leva para 2 situações, É verdade. até mais, ele te leva até em É uma 3. energia, né? Ele te paralisa, ele te impulsiona ou ele te torna covarde ao ponto de tentar, com medo, parar com que o que está à sua volta te ameaçando pare com covardia. Essa é a pior raiz do medo. Então, como eu não aprendi assim com a vida, eu sempre fui daquele que eu quero me superar a mim mesmo e não a outros, eu falei, eu preciso me reinventar dentro do meu negócio. Então, eu não vou esperar os caras abrirem. Quando eles colocaram uma placa que iriam abrir, eu comecei a me mexer. Então, você me pergunta como foi a experiência de um grande grupo vir para sua porta. A primeira foi essa. Quando botaram a placa dizendo que ia vir, eu falei, não quero saber quanto tempo vai demorar. Pode ser 6 meses, 1 ano, 2. Os caras construíram em 5 meses. Os caras construíram um negócio assustador. Que eu fazia uma viagem, voltava e tal. Fazia uma viagem, voltava e tal. Quando, de repente, disseram, vai inaugurar agora. Eu falei, epa! Eu, para inaugurar um trem, falei, epa, o negócio não é brincadeira, não. E eu precisei, e eu fiz coisas dentro do meu negócio. Eu olhei para dentro do meu negócio, ao invés de olhar para o negócio dos outros. Olha a chave aí. Então, quando você olha para você, aquilo que te ameaça, você conserta e se projeta. E hoje nós continuamos com essa grande ameaça, mas que não é uma ameaça. Porque, na verdade, é o que eu estava dizendo pro Bruno aqui antes, é igual um gato. Um gato, ele é dócil. Um gato, ele é carinhoso. O gato, ele passa na sua perna. O gato ele é inofensivo, ele não avança, mas quando você o acua, quando você o bota na parede e ele vê que não tem mais para onde ir, ele voa na sua cara e te arranha. Então eu sou esse gatinho, papai, não me acoa, não. Não me bota na parede, não. Não vem com muita pressão dizendo que vai fazer, que vai acontecer, que vai pipipi, porque aí eu deixo de passar na perninha, boto as garrinhas para fora e vou dando unhada sem querer saber qual é o tamanho do cachorro, do leão, do gato forte. maior, do que tiver. Porque tá dentro de mim reagir a uma ameaça. Então é esse gato que tá dentro de cada um de nós, quando vir a ameaça, bota para fora.
Entendeu? Não fica com essa conversinha mole, não. Reage, toma atitude. E nós tomamos atitudes, expandimos, crescemos, fomos para mais uma unidade. É fácil? Não é fácil, irmão. Crescer dói. Todo mundo quer crescer. Você dói muito. Todo mundo quer crescer. Mas crescer dói. E não crescer dói mais ainda, tá? Boa. Ver que o tempo passou e todo mundo cresceu e você Boa. É ficou. uma dor a longo prazo. É. Você perverso isso. evita a dor do momento É. para sofrer uma dor futura maior do que a do momento. Sim, Então, sim. cresça. Se é a concorrência que está te forçando a crescer, se é a falta da venda, mas não cresça de maneira covarde, não cresça de maneira que você precise ferir princípios. Olha aí. Entendeu? Porque eu não vou ferir os meus princípios. E sofrendo o que eu sofri, eu não desejo ao outro o que vivi pra mim. Então, cara, pra mim, tipo, a loja de Marataízes, vou abrir aqui no podcast, ela não consegue, ela deu uma travada no crescimento, até porque ela chegou num pico que vocês viram, mas Piúma cresceu assustadoramente. E nós fomos pra Cachoeira e crescendo assustadoramente. Lá ficou bom demais. Ficou bacana, uma loja bacana. E num desafio, nós fizemos em 65 dias. Eu me empolguei, né? Falei, se os caras fizeram em 5 meses, 6 meses, eu posso fazer. Não na mesma proporção, até porque eu não tenho dinheiro para fazer na mesma proporção. Mas eu falei, eu vou ousar. Então, durante o verão, eu faço para quando acabar o verão, Cachoeiro, a gente chegar lá. Então, o desafio é esse. A concorrência fez isso comigo, me deu essa experiência. Falei pra caramba, e é legal esse corte, é legal isso, né? Não, porque claro. É porque é nós aqui, As né? pessoas querem É o nosso saber um povo, pouco né? a verdade É, disso. verdade é. Porque a gente fala muito pregando, muito dando código, e às vezes abrir um pouco o coração das experiências pessoais é importante. As pessoas querem Verdade. saber disso. E assim, a gente tá vivendo uma geração de muitos mentores, né? Pessoas que foram treinadas para serem iguais a elas, entendendo errado o código de Paulo, né? Sede meus imitadores, porque eu imito a Cristo. Aí É elas... só imita Cristo como eu imito. Não é nada me imitem. É. Imitem a Cristo como eu me imito. Então, se vocês tiverem que me imitar, imitam o fato de eu imitar a Cristo. Exatamente. Essa é a hermenêutica do texto, como diz Malafaia, um grande amigo também. Falei de Pablo Marçal, mas vou falar de Malafaia, que os dois brigaram. E eu tava no meio dessa briga. E porque eu tava com os dois, isso é uma coisa que vale até a pena. Né? Eu estava com o Pablo, né? Na viagem lá da presidência, almocei na casa do Pablo, jantei na casa do Pablo, tive no sítio, enfim, me recebeu, cara, um cara extraordinário. E no meio dessa turbulência, arrumaram uma briga, os dois, e eu conversando com o Malafaia, que eu converso com ele no WhatsApp, vira e mexe. O 01 é muito massa, eu o chamo de 01. E o Malafaia diz uma coisa, é texto sem... como é que é? Texto sem contexto? Texto sem contexto é pretexto para a heresia. É isso que o Malafaia fala. Texto sem contexto é pretexto para a heresia. Então, toda vez que você quer se escorar num texto, arrume um contexto e não um pretexto. Que aí não tem heresia, tem verdade bíblica. E esse de Paulo é, sede meus imitadores, não é me imitem, é imitem o fato de eu imitar Exatamente. a Cristo. Exatamente. Então, nesse ponto, como temos muitos mentores que são, né, frutos do acaso, ou frutos apenas O da ambição. acaso vai me Paulo proteger. fala Kleber que tem uns que Lucas. fazem por Deus. inveja. Ô, negão! Tá merda, mano. Deu um tiro no pé, né, Kleber mano? Lucas, No coração, né? Deus cuida de mim. Olha só Já musicão, chorei, só né? musicão, só musicão. Jeová Rafa, meu Senhor. Vai lá com, cara a tacinha, destruiu, com a mano. tacinha de vinho, cantando. O acaso vai. Acabou, me- né? Tem umas coisas que aí viagem. Assassinou-se. O que você acha do André Valadão que fez esse negócio agora do movimento orgulho aí? Não, já se levantaram contra ele agora, né? Tá, mas o Inclusive, que, uma que você deputada- acha? O que, que você acha desse bagulho aí? Olha, a Vamos verdade... fazer o STF vir pro pódio ou não pode? Pode olhar, não tem problema. Vão chamar o STF pra essa entrevista? Meu Deus. Temos um espaço na mesa aqui, né? Temos um espaço na Um mesa. espaço na mesa. Você sabia que eu já fui no STF? É mesmo? Eu tive uma experiência massa no STF, vale contar aqui. É. Porque eu já entrei no STF sem apresentar credencial, Meu Deus do céu. Forte. sem dar documento. Você não entra no Fórum de Marataízes sem dar o CPF. Verdade, nem entra. Nem entra. Eu entrei no STF, na sala da presidência, Dias Toffoli era o presidente,
eu dei uma carteirada de autoestima, de convicção, de postura, de códigos que talvez um dia eu ensine num livro, talvez como esse, do Bruno Rios, de como você acessar ambientes apenas com a sua postura corporal, com o seu olhar, com o que você fala. E eu entrei no STF, dei uma carteirada sem mostrar carteira, fui parar na sala da presidência e tirei foto, fiz vídeo sem poder e tudo, por causa disso, postura. Foi um dos momentos mais... Quando eu cheguei lá, que tinha uma galera de deputados e eles me viram, eu falei, Bola, como você entrou aqui, cara? Nós estamos com essa audiência marcada tem 90 dias para falar de uma pauta aqui. Como você está aqui? Eu falei, irmão, eu deixei de ser o Bola, mas não perdi o fogo. O fogo que queima, o fogo que... É o apelido antigo, né? Bola de fogo e tal. E eu fui lá no STF, enfim. Bola você tira. Deixa só E o foi fogo. uma experiência bacana, você tá naquele ambiente que eu nunca fiz direito. Tipo, é o ambiente desejado de quem ama a justiça, porque é os três poderes. Você tem ali o executivo, o legislativo e as outras duas casas. Eu já tive o privilégio de estar nesses ambientes em honra, no Palácio do Planalto, com o presidente da República, entendeu? Já tive o privilégio de estar no Senado Federal, na Câmara dos Deputados, todos os ambientes com honra, mas no STF eu ainda não tinha. E não foi ninguém que me levou. Não foi um acesso, não foi alguém que me pegou no braço, como Você nos criou a outros. oportunidade. Eu criei um caminho. Olha a polêmica na internet aí, hein? Eu criei um caminho Vai para... gerar agora. Eu criei um caminho Olha para isso. acessar um lugar que poucos acessam e que talvez nem outros poderiam me levar, porque a minha carga acadêmica não me permitiria Ou estar talvez muitos ali. que querem nem vão acessar. E não vão acessar. E esse caminho criado, essa oportunidade criada é o que move a minha vida, porque existem oportunidades que os outros criam, Deus cria, a vida cria, mas existem oportunidades que nós mesmos temos que criar. E aprender a criar oportunidade é uma arte que poucos desconhecem. E eu aprecio essa arte. Poucos conhecem, na verdade. É uma arte que eu aprecio porque, sabe, Bruno e Stefano, você criar, construir, eu sou apaixonado por criar. Por isso que eu amo a criatividade, por isso que eu amo o criador de tudo. Porque nós somos uma cria ativa. O que é a criatividade? É quando você é ativo para a criação. Você não espera ter muito para fazer. Quem é um cara criativo? É que faz com pouco, com pouco. Deus com pouco fez o homem. Qual era o pouco? O barro. Com barro fez o homem. O que tinha? Quais os elementos? Trevas, sem forma e vazio. Fez um jardim. Então, você está esperando o quê para fazer alguma coisa? Algo grande vir na minha mão. Uma grande quantia de dinheiro. Quando o dinheiro chegar, eu crio. Quando a mesa maior chegar, eu crio. Não, esse podcast começou no chão. E hoje ele está aqui bacana, com geladeirinha, com tudo. E eu me sinto honrado de estar aqui. Porque Nós também. ativado por uma cria, por alguém que é filho e disse, pô, o meu Deus faz tanta coisa, Vai dar certo. eu também posso fazer. E o homem fica fazendo. E ontem eu falei com uma pessoa o seguinte, existem 3 forças que regem o mundo, a divina, a maligna e a humana. E uma pessoa me perguntou, qual das 3 é a mais forte? Qual das 3 é a mais perigosa? Falei 2 perguntas. Primeiro, você está me perguntando a mais forte. A segunda, a mais perigosa. A mais forte é a divina. A mais perigosa é a humana. Ele disse, você acha que a humana é mais perigosa do que a maligna? Eu disse sim. Ele disse, por quê? Porque a humana consegue tentar manipular a outros, tanto a divina quanto a maligna. A humana é mais perigosa que a maligna, porque a humana, ela consegue levar a outra mente humana a ideia de que é divino ou que é maligno. Então, o homem merece respeito de toda a sua força positiva e de toda a sua força negativa, porque assim como um homem na mão de Deus é uma arma para perturbar o inferno, um homem na mão do diabo é uma arma para perturbar o céu. Verdade. Então, essa mente sã, esse coração puro e esse espírito inabalável é uma coisa que nós temos que buscar. Essa mente, porque
Onde há a saída da vida? As pessoas se perguntam, onde está a saída da vida? Está em Deus? Está na macumba? Está no mal? Está na religião? Onde está a saída da vida? A Bíblia diz onde está a saída da vida. Guarda o teu coração, porque dele procede a saída da tua vida. Ou seja, o canal que Deus vai usar para te dar a saída é a sua mente. O coração não é esse, é a mente. Então a gente guarda tudo. Passa uma vida querendo guardar dinheiro para quando ficar velho o dinheiro cuidar da gente. Passa uma vida guardando amor para alguém e quando alguma coisa acontece, você sofre uma decepção, esse amor vai embora. Passa uma vida guardando tudo. Saúde, eu vou guardar a saúde, mas uma doença pega e a leva embora. O que você deve guardar? Sua mente. Porque é através dela que as saídas da sua vida vão aparecer. Ou através de alguém, ou através do próprio Deus. Então é mente sã. Tem uma frase assim, para a gente passar desse ponto, que é: se eu pudesse dar 3 conselhos para mudar a vida de qualquer um é, primeiro, coração, mente limpa. 3 conselhos para a vida: mente limpa, mente sã, coração quente, alma fervendo e braço forte, mão forte. Mente sã, mente limpa, não deixe que nada polua a sua mente a ponto de te impedir de receber o bem e o mal que a vida te dá. Porque você cresce com o mal e aprende com o bem. Coração que queima, paixão. Tudo que for fazer, coloca paixão e força. Braço, mão forte. Tenha coragem, disposição para trabalhar. Porque o céu se move com uma mente limpa, que é o Todo-Poderoso, com o coração apaixonado, porque em Deus não falta amor e paixão, e com mão, com vontade de trabalhar, com força, porque o nosso Deus nos ensina a ter mente sã, coração apaixonado e um braço forte. Um dia, Bola de Fogo virou José do Brasil, ok? Não, Bola de Fogo virou Júnior Souza. Sim. Aí Júnior Souza virou Júnior do Jussi. Tá, mas saltando os processos, chegamos ao final do processo do José do Brasil, certo? Final do processo não, porque eu tô querendo virar alguma outra coisa daqui uns dias. Pessoal, José do Brasil não é o final. Não morrerei, senhoras e senhores. Por enquanto não. Não é o final. José do Brasil. Mundo de cabeça para baixo. José do Brasil é uma referência. É uma referência. Não é quem eu sou, né? É quem José eu estou. do Brasil. É quem eu estou. José eu do estou Brasil, José do José do Brasil. Brasil, Eu estava José do Bola Brasil. de Fogo. Eu estava Júnior do Jussi. Eu estava Júnior Souza. Hoje eu estou José do Só se Brasil. inventando. E amanhã Você eu que não está sei José onde do eu vou Brasil versus José da Bíblia. estar. Cara, que briga boa, hein? É, eu quero saber. Esse dia me Quem que perguntaram, vence essa briga aí, irmão? Esse negócio do mulher do Potifar e você aí, você é o cara que corre? Eu falei, eu não corro não. Se vir pra mim, vai tirar a capa, vai ficar na mão e eu vou embolar junto, não chega perto de mim não. Perguntaram a Billy Graham, se você ficar num quarto e uma mulher nua estiver no quarto, o que você faz com ela? Billy Graham disse, sexo. Olharam para Billy Graham e disseram, como é que é? Sexo, papai. E como você faz para não fazer sexo com sua mulher? Não entro no quarto. O único jeito de eu não fazer sexo com ela é eu não entrar no quarto. Porque se eu entrar no quarto, se eu entrar no quarto, eu vou fazer sexo com ela. Então eu brinco com essa questão do José lá da Bíblia, da capa do Potifar e tal, que é... As pessoas me perguntam, né? Então tem que correr, papai. Tem que correr. Eu com o José não me assemelho de aguentar e deixar a capa na mão, não. Se chegar a ponto de ficar com a capa, vai fazer, fica com a capa, faça igual o Sansão, fica até com o cabelo. Porque é perigoso. Sim, claro. Esse ambiente, é bom até a gente, né, falar sobre ele, é perigoso. Eu já consegui uma vez Tem que na minha fugir. vida, por testemunho, fugir desse ambiente. Mas fica para outro aí, outro momento aí. É, porque tem que fugir, você tem que fugir. Já consegui E viver esse ambiente- momento aí. E esse ambiente é um ambiente... Essa história é boa. Esse ambiente é um ambiente que ele te procura. O momento que não tem capa mais e eu venci. Tem que... Já consegui viver isso. Tem que fugir. E outra, e sempre pode fugir. Sim. Aí tem gente que vai pensar assim, pô, mas José fugiu enquanto
a capa tava na mão. E depois talvez quem tá aí me assistindo, diga, rapaz, minha capa tá na mão, meu cabelo tá cortado igual Sansão, eu já tô deitado na cama, já levantei da cama, já tô rendido, já não consigo sair do quarto. O que eu faço? Abre a janela e pula, irmão. Sai Cria essa fora. oportunidade pra você Sai viver. fora. Talvez você não conseguiu sair fora antes, irmão. Sai durante, sai depois, mas sai fora, porque você tem sonho pra viver. José é sonhador. A referência de José... Não é sonhador. Não, mas... É problema de confundir. O cara teve... Ele é realizador. Uma vez. Calma aí. Uma vez. Qual foi a outra vez que José Calma sonhou? aí. O senhor é amante da Bíblia. Calma aí. Forte. Qual foi a outra vez que o senhor Calma foi aí. me chamar pra Bíblia? Eu gosto de Bíblia. Não Calma chamo aí. pra Bíblia, não. Calma aí. Qual outra vez que José Deixa eu concluir sonhou? o raciocínio. Tem uma coisa que eu gosto muito de você falando, né? A gente aprende as coisas, né? Não, lógico. Então, tem uma coisa que eu gosto muito de você falando. Provavelmente você aprendeu com alguém, que você passou. E Pô, assim, não a gente... posso ter revelação, não? Tem que ter Não. aprendido com alguém? Existe um termo na Bíblia chamado rema. Ele não espera a gente Palavra revelada. Jesus diz, graças te dou, ó É o Pai. Red Bull, patrocínio. Graças te dou, ó Pai. Ele porque já não tomou revelaste 2 Red essas Bulls coisas aos grandes Nem e aos carne, entendidos. nem Mas sangue. aos simples e humildes. Tem coisa que é rema. E eu gosto de Revelação, rema. Eu revelação, gosto de rema. revelação. E a maioria das minhas coisas é rema. Eu gosto. A maioria das minhas coisas não parece, mas Existe é rema. Existe a palavra de Até porque eu não conhecimento. tenho paciência pra ficar lendo. Tem os dons, Eu né? tenho um monte de livro em casa. Não leio. Ó, dom. Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. Já falamos tanto sobre isso aqui, né? Se você não sabe o que é isso, palavra de conhecimento, Mas palavra vai lá, de sabedoria... Rema. Eu ouvi, você aprendeu o que era lá? Que você tem uma coisa eu que... tava Mas falando. Isso é um podcast, pai. É por isso, não é entrevista. É um podcast. A Lógico. gente brinca, E aí, peida, fala. Vai. um negócio bacana que eu gosto é quando exatamente do ponto dos sonhos, né? Dos 2 sonhos de José, né? E você fala a questão do sol e da lua e tal. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, bem rápido, sobre esse ponto. Porque as pessoas acabam interpretando de um jeito, quando na verdade existe um sentido mais profundo pra isso. mais Muito intenso. profundo. Já ouviu essa, Bruno? Do sonho? Você também não ouviu? Ouve aí. José não é um sonhador. José teve um sonho. Exatamente. Que esse sonho se dividiu em 3 aspectos. E ele revelou esse sonho num café da manhã. 2 partes, 3 aspectos. Revelou num café da manhã. Então, depois, nunca mais a Bíblia fala que José teve um sonho. Ele só revelou. Ele não precisa de sonhos para se mover. Você não precisa de vários sonhos para se mover. Você precisa de um. Sim. E transforme esse sonho como a sua aplicação diária para movimento. Ponto. Porque quem tem muitos sonhos não realiza. Essa é a verdade. Eu sonho com isso, sonho com aquilo, sonho com aquilo, sonho com aquilo, sonho com aquilo. Não. Tenha um sonho pré-definido e que bom que esse sonho nem de José foi. Deus deu a ele. Deus deu a ele. Sonho de Deus. Diferente, né? De ser É visionário, diferente né? de ser um sonhador, de ser um visionário, de ser um cara que delira e acha que Deus tem que... Então, mas Deus também gosta de quem delira, de quem planeja, de quem... De quem é loucão. De quem é loucão. Mas Agora, vamos pegando o Não errar gancho. no caminho. Pegando o Isaías. gancho. Pegando... virar uma voz atrás de ti dizendo, este é o caminho, andai por ele. vou Essa voz que eu aproveitar- busco todo dia. Vou aproveitar pra você Senão eu que me tá perco. pra ter um filho aí agora, ou pensa em ter um filho, você, papai e mamãe. Pense bem no nome que você vai dar pro seu filho, tá bom? Porque isso, sem sombra de dúvida, é profético, tá bom? Isso, sem sombra de dúvidas... Não bote Gabigol, por favor. Sem sombra de Nem dúvidas... Zico. Potencializa em muito a jornada da pessoa que Nada está contra sendo... você, Gabi. Se bem que você não tá jogando nada, mas tudo bem. Flamengo ontem, 4-1 no Vasco. Tem vascaíno Que aqui, não? né? isso, meu Deus. Você é vascaíno? Não, flamenguista. Você é vascaíno? Flamenguista. Mais Meus uma. sentimentos, meus sentimentos. Meus pêsames. Mas o Vasco não me decepciona. Se tem alguém que não me decepciona é o Vasco. Então, José é um cara que essa definição desse sonho dele mexe comigo, porque quando ele revela o sonho, todo mundo quer interpretar. Todo mundo quer interpretar a sua vida. Todo mundo quer interpretar o que você está vivendo e Quer te passando. mapear, né? Todo mundo, quando você revela, ele quer dar o significado à sua vida. Quem dá significado à sua vida é Deus e você, não são as pessoas. Os irmãos e o próprio pai tentaram dar um significado ao sonho que não era o significado. O pai disse, você está dizendo que eu e sua mãe e seus irmãos nos prostraremos diante de você? Vaidade, ego... Você é louco, irmão? Também no futuro. Também. Isso tá no Não, pacote. não. E pior que isso não acontece. É a revelação da Bíblia. Massa é essa.
Aí José disse, não, a mim não cabe, não foi com essas palavras, a mim não cabe interpretar agora não, até porque um dia serei interpretador de sonhos, mas hoje não, hoje eu só estou sonhando. Hoje só fui ativado para ter um sonho. Haverá um dia que de sonho eu vou entender, porque eu vou ter realizado o meu. Yes. Então só tem propriedade para interpretar sonhos quem já realizou. Para de ouvir quem não realiza nada, querendo interpretar os seus sonhos de você que quer realizar. Só tem autoridade para dar pitaco na realidade quem você vive, quem já viveu. Eu não posso, irmão. Bruno está aqui vivendo uma realidade. Eu não posso dar pitaco na sua realidade se eu não a vivi. Não me compete. Eu já vivi na carne. Eu já passei o que você passou. Eu sei o que você viveu. Não, então a mim não compete. Então José está dizendo ao seu pai, não, pai, eu não. Está dizendo que eu vou ter que me curvar. O tempo passa, a mãe de José já havia morrido. E no encontro, quem se prostra, no encontro de Jacó com José, quem se prostra não é José? Sim. Aliás, quem se prostra não é Jacó? É José. Ou seja, Jacó nunca se prostrou diante de José. A mãe, que representava a lua, nunca se prostrou diante porque havia morrido. O pai, que na cabeça de todo mundo no café da manhã representava o sol, nunca se prostrou. As 11 estrelas nunca se prostraram porque um filho ficou guardado, só haviam 10. E os que foram, não foram todos os irmãos, foram apenas poucos que se prostraram. Então, o sol, a lua e 11 estrelas não era Jacó, não era a mãe e não eram os irmãos. O sol era o Egito. A lua eram as fases da terra. O sonho de José era tão grande, que na casa dele estavam achando que era limitado, pequeno. Igual na tua casa. Acham que é pequeno. Deus estava dizendo, eu vou te dar o poder de controlar a maior potência da terra, que é o Egito, que representa o sol. Eu vou te dar a capacidade de controlar a lua, que são as fases da terra para o plantio, que foi o que José fez. Yeah. E as 11 estrelas, só quando eu lançar um livro parecido com esse aqui que eu ensino. Não dá para ensinar as 11 estrelas. Então, são fases na vida da gente, que é isso de lua, Bruno, que é massa em José, que eu aprendo quando o Stefano me pergunta qual é José da Bíblia versus José do Brasil. Nasce com esse propósito. É José no Egito, na verdade, né? É José do Egito. É, então... Isso aí. Boa. Esse José no Egito, esse José na casa de Potifar, esse José na prisão, esse José no poço, esse José no café da manhã compartilhando sonho, esse José se parece comigo. Não é à toa que meu nome é José. Porque José significa aquele que acrescenta. E quem me conhece sabe que eu acrescento alguma coisa à vida das pessoas. Às vezes dor, às vezes alegria, às vezes ensinamento, raiva, às vezes empatia, antipatia, mas uma coisa é inegável. Alguma aceleração empurrão, mas enfim. É melhor do que está arquivado. Processo em andamento não tem melhor. Boa. E esse acrescenta. Então, cara, esse José, eu sou apaixonado por ele, pela história dele, por tudo que ele representa. E quando Deus me chama para ser o José do Brasil, eu sendo o José de Marataízes, foi muito desafiador, porque meu sogro, antes de morrer, o nome Jussi vem do meu sogro, e eu me orgulho de ter dado o nome do mercado. Eu não peguei um nome cujo mercado era Jussi. Há quem pensa que quando eu casei com Marinesa existia um nome na parede, Jussi. Não existia. Quem botou o nome lá fui eu, porque eu aprendi que eu devo honrar aquilo que gerou aquilo que eu mais amo. E foi assim desde o primeiro dia que o conheci até o último dia que me despedi, porque morreu na minha casa. Fui o primeiro a colocar a mão nele quando estava quentinho, depois de morto, e ouvir dele dizendo, você é o meu José. Você é o José desse lugar, você é o José do Egito para esse povo, pelo trabalho que Deus te deu. E chegou uma hora que todo mundo me chamava de José, porque na pandemia, na crise dos caminhoneiros, a gente com celeiro, a gente comprou o Coringa, transformou o Coringa num celeiro, e com promoção quando todo mundo subia preço, e acabou virando esse José. Mas um belo dia Deus me disse, você será isso para o Brasil, não só para Marataízes. E eu me peguei, tive que mudar o meu @no Instagram, obedeci, obediente que sou, porque não bebo gasolina.
Aprendi que com Deus não tem discussão, argumentação, questionamento. Ou você obedece ou você sofre. E se sofrer também lá na frente é para te ensinar, que é outra coisa. Mudei e as coisas aconteceram. Inaugurei a loja de Piúma, um vídeo que tomou proporção nacional, viralizou, e depois o depoimentozinho da Dona Luzia, que quando eu vi Bruna Marquezine com 50 milhões de seguidores, falando da história de um mercado no interior do estado do Espírito Santo, que eu comecei com a minha mulher debaixo de muita lágrima, suor e luta, tomando proporções nacionais, e depois me vi na APAS Show palestrando na maior feira de supermercado, num grupo chamado JJ, que monta supermercados no Brasil inteiro, custeando minha despesa, e o Sorocaba, da dupla Fernando Sorocaba lá, com o meu lado palestrando, e eu falando para donos e de supermercado, e gente que atende dono de supermercado, e vi que o do Brasil virou do Brasil mesmo, e agora, semana que vem, vou palestrar num evento de donos de supermercado do Brasil inteiro, em São Paulo, numa imersão. Então, coisas que conectam, porque eu acredito que não é só para ensinar donos de supermercado a vender mais. É ensinar donos de supermercado a, através desse negócio que alimenta o mundo, o Brasil é a maior potência de alimentos do mundo. E você pegar dentro do nosso país, que representa esse alimento às nações, e poder se colocar como um José ousado, que pode dar uma instrução, um feedback para o meu segmento, que é o que alimenta, porque se hoje você está comendo é porque você passou num supermercado. Você passou numa merceariazinha. Então, fazer isso e poder levar essa visão para que outros donos de supermercado consigam levar o que a gente leva, lasanha sadia por R$ 4,99 e que leva ventilador de R$300 por R$ 99. Só quem está com fome e consegue... hoje, quem está assistindo talvez não compromete a sua renda de 70% dela com comida, mas a maioria da população brasileira o faz. E quando você consegue levar até essa pessoa que faz conta de tudo a oportunidade de experimentar um produto de primeira linha, um amaciante Downy, experimentar uma pizza sadia, experimentar um azeite do bom, um danoninho para o filho, porque o mercado é o empoderamento da classe C e D, que não leva no shopping. Você pode levar o seu filho no shopping, você pode levar o seu filho no shopping, graças a Deus, mas 85% da população brasileira não pode. O shopping é o mercado, né? O shopping é o mercado. Quando o pai entra dentro do mercado e diz pro filho assim, compra aquele danoninho ali, porque o pai trabalhou e pode pagar. Putz, mano, isso é empoderamento. Então essa é a visão. Esse se tornou o meu ministério. Há quem pergunta, cara, você parou de pregar para virar empresário? Não, quando eu larguei a itinerância me dava muito retorno financeiro. A itinerância, eu quando abandonei a itinerância, abandonei ganhando muito bem, vendendo muito material, tendo um bom relacionamento com os principais líderes do Brasil, tendo a agenda lotada, porque quando decidi, impulsionado por Deus, a parar, eu tive 6 meses de agenda para cumprir, que Marinés ia comigo, e eu, quando cumpri essa missão, não foi por isso, foi porque eu entendi que era um ministério que estava nascendo, e hoje ver o que esse ministério se transformou na vida de tanta gente que trabalha com a gente, da nossa cidade e do Brasil, eu só tenho a dizer para Papai do Céu, te sou grato por tudo. Então José do Brasil nasce no cenário onde há um sonho e um objetivo a ser alcançado pela nação, né? E sem sombra de dúvidas para aqueles que creem e se lançam à realização, como você mesmo colocou. Eu creio nisso de verdade. Mas vamos dar um pouquinho mais de gás naquilo que a gente está falando. Você é casado com uma pessoa mais velha que você. Na verdade, verdade. Eu conheço há muito tempo, né? Muito tempo mesmo, desde de pequeno. E assim, conheci você, conheci ela, conheci o relacionamento, tudo como aconteceu. Então assim... E conheceu mesmo. É verdade. E o Stefano conheceu mesmo, porque, né... Cara, minha história de amor com Marinés é uma loucura, né? Eu ia casar com a outra pessoa, enfim, cara. E quando eu me vi apaixonado, eu me vi obcecado, Bruno. E eu só ouvia, como a gente estava falando do Isaías, esse é o caminho, andai por ele. Uma voz atrás de mim dizendo,
esse é o caminho, andar por ele. Eu dizia, poxa, mas tem tanta gente nesse percurso que vai se ferir, vai machucar, vai ficar ruim e tal, mas a voz diz, esse Eu é o gosto muito do Paulinho, né? né? Paulo. Meu filhote, né? Meu moleque, amigão, que foi o único, né? De toda a vastidão de pessoas que nos conhecia, foi o único que diz, mamãe, se a senhora tá feliz, eu tô feliz, pode casar, vai casar, que era o filho da Marinésia, né? O resto, todo mundo contra, enfim, todo mundo, mamãe, todo mundo, ninguém queria, né? Eu brinco que até a Marinésia não queria, me deu trabalho para convencê-la que essa voz atrás de nós não era da minha cabeça, era do Eterno, me deu trabalho para convencê-la, porque também ela não queria. E aí, vamos aproveitar que o nosso é pode ou não podcast? Pode casar com uma pessoa mais velha? Cara, então, pode. Pode porque, como eu disse, se você tem um case de sucesso validado, você pode falar sobre isso. Pode, você pode. Até porque casar tem a ver com uma escolha de alguém para você, não a você mesmo que escolhe, né? Os casamentos que mais deram certos não foram os que foram escolhidos segundo Hollywood, segundo a paixão, segundo o grande romance da química. Não, não, não. Os casamentos antigos da Bíblia vêm fundamentados no casamento que mais deu certo. Você sabe qual foi o casamento que mais deu certo na Bíblia? Adão e Eva. É o que mais deu certo. Eu quero ver o casamento do cara que perde o jardim, perde a presença, perde a glória, perde riqueza, perde honra, perde dois filhos, perde dois filhos, perde dois filhos, um assassinado e o outro fugido, e com tudo isso permanecem juntos e morrem juntos. Verdade. Porque foi um casamento que Adão não passeou no shopping, escolheu, se encantou com o cabelo, com os olhos, com a voz e tal. Não. O amor, a ideia, a paixão, essa coisa não. Acordou, Eva estava lá. Pronto. Você tem o mesmo gosto musical que eu, Eva? Não. Você curte as mesmas coisas que eu? Nós temos contraponto? Não. Eu só te preencho. Eu só te completo. Por quê? Porque eu vim de você. Tá faltando um negocinho em você, na sua costela, sou eu saí daí. Então, casamento é aquilo que preenche. Então, não tem diferença, não tem idade, não tem nacionalidade, não tem distância. Tabus, né? Tem preenchimento. Se preenche, se completa, se é o que te falta, vai. Aproveitar o momento Only You, romântico. Only you. Queria dizer pra você, minha esposa amada, Thaís, eu te amo. Ê, lasqueira. Não, mas aproveitando, vamos lá, vamos continuar. Então, esse pode desde que quais são... Né? Tem gente que não conhece a história, né? Tem gente que já falou assim, não, esse cara casou com o Marinésia, que ele casou com a coroa rica. Ei, meu Deus do céu. Mal sabem que o que Marinésia tinha de patrimônio, normalmente tinha de dinheiro na conta. Né? Mas... E que tudo que temos, construímos juntos, e eu só construí porque tem essa mulher incrível e fantástica ao meu lado, 21 anos de casado, e não tem um dia, eu digo isso a ela em todos os lugares que estou, que eu acordei e disse assim, quero largar. Sabe, Bruno, quero viver outra situação, eu deveria ter vivido outro mundo, o que seria da minha vida se eu tivesse ido por outro caminho, porque esse caminho me completou tanto, me fez tão homem, me fez tão grande, me fez São muitos desafios, como ser humano. O que essa mulher já aguentou comigo, do meu lado, uma guerreira. Porque até me aguentar não é fácil. Salva de palmas pra Marinésia. A Marinésia, se tem alguém que vai pro céu, é a Marinésia, porque ela me aguenta minhas loucuras, aguenta meu ímpeto. E o meu ímpeto, né, a minha vontade, a minha coisa, e ela é o meu equilíbrio. Uma vez eu ministrando, uma pessoa, já ganhei diamante. Marinésia tem uma pedra caríssima, que eu fiz um anel para ela e botei, porque eu sempre, quando as pessoas me davam presentes, e eu ganhei uma pedra uma vez, uma joia, um cordão, uma pedra bonita, cara, e que a pessoa, quando eu desci, a mulher me entregou e disse que isso aqui é para sua esposa. O Eterno me mandou entregar para que você entregue para ela e diga para ela que ela é essa pedra. Eu entreguei para a Marinésia e disse, e fomos descobrir o significado da pedra. A pedra significava equilíbrio. E é exatamente o que a Marinésia é na minha vida, é meu equilíbrio. Ela é minha baixinha, ela é minha vida, ela é meu equilíbrio, ela é uma mulher que me completa de um jeito, é o meu chão, é a pessoa que me equaliza. Então, todo mundo vai dar certo com um casamento com diferença de idade? Cara,
todo mundo não vai dar certo nem casando na igreja, nem debaixo de oração, às vezes dá errado. Verdade. Como que eu vou aqui dizer que... Então, mas o meu case, a minha experiência, 21 anos, deu certo, tá dando certo e pretendo que dê certo mais 20. As diferenças tem, mas é o que eu costumo dizer no casamento da minha irmã, que minha irmã foi fazer 50 anos e se casou com um menino de 30 e poucos. Olha que loucura. Minha irmã, que sempre me admirou, que sempre me tem como referência, e assim, as mulheres da minha vida são minha mãe, minha esposa e minha irmã, as 3 mulheres da minha vida. E ter o respeito e a admiração dessas 3 mulheres me completa. Eu não seria o homem que sou se não olhasse nos olhos delas, e elas não precisam falar, porque o olho delas falam do que elas sentem por mim, o respeito, o orgulho, o carinho, a admiração, e isso me motiva, isso é meu gás, isso é minha energia. O dia que eu chegar em casa e minha mulher não olhar para mim com respeito, com admiração e dizer, esse é o cara, para mim não existe olhar nenhum de nenhuma outra mulher, ou de nenhum outro ser, ou de nem... nada, a não ser dessas 3 pessoas. O dia que elas olham para mim e veem em mim fraqueza, e veem em mim angústia, e veem em mim um motivo que possa não fazê-las se orgulhar, eu frustro a minha alma e respiro fundo e digo, epa, o que eu preciso fazer para ter o olhar de volta, o olhar da admiração das mulheres que amo. E a minha irmã se casando com um rapaz mais novo, Rafael, meu cunhado, cara, que bacana, e está sendo muito amada, muito querida, e ela sempre desejou isso, dizendo, Senhor, será que um dia eu vou ter? E Deus deu para ela um moreno do olho claro, e está curtindo, e está lá. Se ela vai durar 21 anos casada, eu disse para ela, minha irmã, isso aí só Deus sabe, mas viva com o Rafael o que eu vivi com a Marinésia. Se for durar 30 dias, que dure com você. Se passaram 21 anos. Que benção. É num momento onde nós vivemos, onde as pessoas são tão estáveis, né? Verdade. Elas não entendem a profundidade do amor, a didática do amor, dessa reciprocidade. Era do cancelamento, né? Sim. Descartar. Hoje, se discordou da minha opinião, você já não Acabou. serve para andar comigo, A né? internet potencializa tudo. Derruba, na verdade, os relacionamentos, né? As pessoas, elas já entram para minar mesmo, destruir. Mas eu respeito também, sabe? Porque a minha mulher, vale a pena ressaltar, eu tenho 21 anos de casado com a mesma mulher. Nunca fui casado com outra mulher. Mas ela já foi casado com 2 outros homens. E aí? E aí eu viro para quem... Eu vivo uma história de amor que ela vive, e ela sofreu pra caramba. Quando eu casei, ela era viúva, 7 anos, guerreira, 2 filhos... Ela tinha uma história, uma carga emocional da mesma pessoa que está me assistindo. Quem me assiste, me vendo uma linda história de amor, eu casei com 20 anos de idade, gastei a minha juventude, a minha vida ao lado da mulher da minha vida e sou feliz com isso. E como diz Salomão, me alegro com a mulher da minha mocidade. Mas ela não é jovem, já tinha uma vida, já tinha vivido tantas outras coisas, experiências com outros 2 casamentos, 2 filhos, cada um pai de um. E como foi para ela? O evangelho diz para ela que ela não podia ser feliz. Não o evangelho, a igreja, a tradição, a religião no ápice da ideia de que ou você é isso ou não é, e não há felicidade pós o rompimento de um matrimônio. E aí? Pode ou não pode? O que vai acontecer? Quem sou eu para dizer para quem está assistindo aí que você não pode ser feliz? Você não tem o que acreditar, você tem que ouvir o que eu estou falando. Olha que pegada bacana agora. Depois que eu falar, ele fala, né, Bruno? Você que está me assistindo aí, a vida não é de lógica, a vida não é de você assimilar a ideia dos outros ou o caminho dos outros ao seu. A Bíblia diz, o que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Deus tem mais de um caminho, Deus não tem um caminho só, são vários caminhos e para cada um ele tem um caminho. Não ache que o caminho do outro será o seu caminho. Não é porque o caminho da Marinésia deu certo que o seu dará, não é porque o meu deu certo que o seu dará. Às vezes o caminho que Deus tem para você é outro, então entenda qual é o caminho de Deus para você
e viva, não deixe que nada e nem ninguém, porque tentaram dizer para nós. Eu fui barrado numa consagração, quando me levaram para ser evangelista na convenção de gente que era meu parente, de gente que aguardou o último momento para dizer, você não pode ser evangelista. Um menino com um sonho de pregar, de levar o evangelho ao Brasil como levei e depois retornar nessa mesma convenção, nesse mesmo púlpito, com honra, e poder ministrar para eles, e todos eles sentados, ouvindo aquele que eles disseram que não podia ser consagrado, porque havia se casado com alguém que já havia se casado. Então, papai, aqui tem história para falar horas e horas e horas, e para dizer para você que está aí, irmão, descubra qual é o caminho de Deus para você e trilhe ele. Vamos pegar um assunto polêmico aqui agora, pra gente poder apimentar um pouco você mais. só tá me batendo aí, só tá, né? Só tá me colocando acuado na parede. Mas a gente tá Mas chegando eu próximo do fim. Agora é o nosso quadro História ou Stories, né? Como da internet. Vamos lá. É história ou é stories que empresário não consegue dizimar? Cara, mas é história e stories, por quê? Porque os meus stories é a minha história. Não, sim, mas tem muita Não, gente... vamos lá, eu não sei os stories dos outros. A maioria porque tem dos essa dinâmica, stories. A rede tá cheia de... A rede A tá maioria cheia de do- gente que não tem... Isso, Ah, tem só fachada. stories. É só fachada. Só tá, painel. entendi. O Patração, stories montar. patração. Ah, entendi. isso. Bota o ventilador balançando o cabelo Ah, e fala não, que eu tá no até alto da concordo numa montanha. construção de stories. Beleza, não vou negar que às vezes você não vai postar tudo a sua história. Do tudo, não. Até porque. Por que você não mostra a dor? Porque, cara, você não tem que ficar vendo a dor dos outros mesmo, não. Eu acho mesmo que você a sua. Você quer chorar? Meu irmão, a viúva chegou diante do Geazi? Não, irmão. E aí, irmão? O que você quer? Fala o seu problema pra mim. Ela falou, não, eu não vou falar meu problema pra você. Não vou contar, você é meu stories. Meu stories eu só dou risada. Meu stories, ó, só tá tudo bem. Mas seu filho morreu. É verdade, mas não é você, stories, que vai resolver. Isso aí. Então com quem você quer falar? Com o profeta. Me leva até ele. Mas você tá bem pra chegar a ele? Tranquilo, ó, no stories. Quando chegou diante da história de quem podia mudar a história, ela se ajoelha, chora, agarra no profeta e diz, profeta, socorro, porque meu marido está morto. Então conte a sua história real para quem pode mudar a sua história. Nos stories, continua aí Dá uma mostrando, risadinha. dando risadinha mesmo e vai tudo bem. A história, para mudar, vai pro profeta, dos profetas, o eterno. Mas vamos lá de história, stories, eu entendi. então vamos História, vai. Então, o dízimo, empresário, Dizima. dizima ou não? irmão? Dizima. Então, vamos... Mas qual é a dificuldade? Vou Vamos lá. explicar agora. É não entender. Hum, Porque há uma dificuldade da igreja em ensinar o empresário a dizimar. Por não saber, ele não o faz. É igual o novo convertido, quando a Bíblia diz, se olhares para uma mulher e a desejar, já cometeu o adultério. Aí o cara vai namorar com a menina, passa a mãozinha nela e diz, já cometi adultério, passei a mãozinha, tô melado, o que eu vou fazer? Eu vou para dentro e vou resolver. Não é assim. Então existe o entendimento do texto. A melhor é que arranque, se o teu olho te faz pecar, arranca o teu olho, porque mais vale você entrar no céu sem um olho do que você no inferno com os dois olhos. Gente, calma. Então falta uma interpretação e um esclarecimento ao empresário na forma dele dizimar. Então, às vezes, por achar que ele vai estar dizimando errado, ele sabe uma coisa? Eu tinha que estar dando certo. Não estou dando certo. E para dar de qualquer jeito, é melhor não dar. Porque o cara gosta de dinheiro. Você já falou o nome. Empresário. Empresário, irmão, eu brinco até com os donos desse mercado quando eles viram meu concorrente. Esses dias eu fui dar uma mentoria para um aí grande, que fatura 30 milhões por mês, que tem 10 lojas, tá, me levou lá, me deu um dinheiro para mentorear ele. Eu falei assim, sabe qual é o problema do dono desse mercado? Qual? Que ele ama dinheiro. Então, quando você ama dinheiro, você não consegue fazer o que eu faço. Ele, o que eu faço para fazer o que você faz? Eu falei, primeira coisa, não ama dinheiro.
Porque para fazer o que eu faço, não pode amar dinheiro. Quem ama dinheiro não consegue fazer o que eu faço. Porque você tem a oportunidade de ganhar mais. Não é que eu perco. Júnior, você perde dinheiro nas suas promoções? Não. Eu tenho probabilidade de ganhar mais. Eu pago R$4 num produto que custa 20. E se quer aprender, arrasta para cima que depois eu ensino. Eu poderia vendê-lo. Ó, o produto custa 20, eu paguei 4. Eu poderia vender por R$18,99. Eu ganharia mais. Mas eu não amo dinheiro. Eu amo um conceito. Porque eu sei que conceito traz dinheiro. E dinheiro não traz conceito. Dinheiro traz um conceito temporário. Conceito traz dinheiro duradouro. Yes. Então, o que eu faço? Eu poderia vender por R$18,99, porque o produto custa 20, estaria abaixo do custo, mas eu paguei 5. Quanto que eu vendo? R$9,99. R$8,99. Estou ganhando dinheiro e criando um conceito. E entrego a alguém uma experiência. Então, é isso que eu quero, uma experiência no meu cliente, que o meu cliente tenha uma experiência. Porque depois que ele tem uma experiência, ele me ama. Porque nós só amamos quem nos dá experiência. Eu amo a Jesus porque ele é um experimento, é uma experiência que através do experimento firma a minha vida. As pessoas querem a experiência sem o experimento. Experimente, né? Experimenta a droga, experimenta a cachaça. A pessoa quer ter o experimento para ter experiência. Experiência é Deus. Experimenta Deus que você vai ter experiência. Então eu quero que o cliente tenha uma experiência. Então eu abaixo o lucro e entrego para ter a experiência. Então, é não amar o dinheiro. E o empresário ama. Essa é a verdade. 99,%. Não ama. Ama. O próprio Cristo está dizendo. Ama. Não ama não que dá ruim. Então, por não entender o que ele fala, já que eu estou dando errado, não dou. A maioria das merdas da nossa vida a gente faz por causa de, já fiz isso aqui mesmo, já tô tipo, não é assim que você faz os maiores erros da sua vida? Sabe uma coisa? Entorna esse balde, já tomei um, vou tomar 10, já dei um tequinho, vou dar 50, já tô aqui, um dia vou virar 3, já tô no chiqueiro, vou me lambuzar com os porcos e vou fazer uma festa, não é assim? O ser humano não é assim? Então, o empresário pensa dessa forma. Então, falta um esclarecimento. Então, vamos ao esclarecimento que eu tenho, porque é assim que nós fazemos. Dízimo é quando você separa a 10ª parte daquilo que você ganha. Então, para um assalariado é simples dizimar. Ele ganha X, ele pega do que ganha e dizima. Depois paga suas contas e vive. Beleza? Para o empresário, qual é o salário do empresário? É a dificuldade. Por que ele tem dificuldade de dizimar? Porque ele não consegue identificar o seu salário. Então, o que ele tem que fazer? Ele tem que buscar todas as suas despesas pessoais. Liquidez. Não. Pessoal. Todas as suas despesas pessoais. Separe da sua empresa o que é despesa da empresa e o que é despesa pessoal. Ok? Você comprou um carro, deu R$1 milhão no carro. O carro é seu ou da empresa? O fato de estar no nome da empresa não quer dizer que é da empresa. É seu usa, bonitão. Repete isso aí, por favor. O fato de estar no nome da empresa não quer dizer que é da empresa. Pode ser da empresa, mas o seu uso. O caminhão que o motorista anda, você não vai dizimar ele por enquanto. Se um dia a sua empresa fizer liquidez e você vendê-la para o mercado, você vai ganhar um dinheiro. Aí você vai dizimar. Então, é só falta de entendimento. Então, comprou um carro de R$1 milhão? Com vontade de entender. Né? Não, às vezes é dificuldade de explicar. E porque eu falo como empresário, sempre o fui, e já frequentei igreja, e conheço muitos pastores, e eu percebo que há, na sua maioria, uma dificuldade de explicar. Ponto. Okay. Não estou dizendo que seja na maioria dos casos. Sim. A maioria dos casos mas é. Então, o que acontece? Ensina aqui suas despesas. O que você gasta? O que a sua família gasta? Sua água, sua luz, sua compra do mês, seu cartão, seu shopping, seus investimentos pessoais, seu apartamento que você comprou, seu carro que você comprou, seu imóvel que você comprou, a joia que você comprou de presente para sua esposa, enfim, sua despesa. Porque o dízimo é para isso. Ninguém sabe o segredo do dízimo. O segredo do dízimo não é que Deus quer o dinheiro, Deus quer que você organize as suas finanças. É por isso que essa instrução bíblica transformou em Israel no povo mais rico da terra e mais próspero da terra. Não é só porque eles têm o Deus de Abraão pelo seu Senhor, porque eu conheço gente que tem o Deus de Abraão por seu Senhor e são pobres. Então não é a fé.
É você aplicar a sua fé a uma instrução bíblica. Então, o dízimo é uma instrução bíblica para ser um gerenciador de vida financeira. Porque um indivíduo que consegue separar 10%, para separar 10%, ele precisa entender o que ganha. E ele precisa aprender a viver com 90%. Há aqui um curso, Deus está dando uma mentoria a Israel financeira, quando as nações da terra não sabiam lidar com dinheiro, porque os seus senhores lidavam com os seus dinheiros. Quando o imposto sufocava tudo mais do que eles ganhavam. Então, qual é a dificuldade do povo? Administrar. É por isso que o primo rico vende curso. É por isso que todo mundo quer administrar finanças. Então, a Bíblia é um ótimo manual financeiro administrativo para empresa e pessoas. E o dízimo é o ponto de partida, o gatilho inicial. Porque o indivíduo, quando entende isso, ele precisa organizar a sua vida financeira, o seu rebanho, a sua casa, para saber o que é dele e o que é de Deus. Então, quando isso é feito, sua vida cria uma clarificação. Aí tem gente, mas eu não sei quanto eu gasto. É por isso que você não ganha dinheiro, porque quem não conhece os seus gastos não está preparado para alcançar novos níveis. Então, você precisa conhecer os seus gastos pessoais. Gastei 10 mil, meu dízimo é 1.000. Gastei 50 mil, meu dízimo é 5. Gastei 100 mil, meu dízimo é 10. Gastei $500 mil, meu dízimo é 50. Simples. Você não pode querer dizimar da empresa. Mas assim, você, líder, ou você, contraponto da teologia que queira bater, mas assim a sua empresa não está dizimando, quem está dizimando é você. Você assalariado está preocupado se a sua empresa dizima? Você recebe o seu salário, vive dele e entrega o teu dízimo. Então você, como empresário, não se preocupa agora se a tua empresa está dizimando, porque a empresa é sua. Se ela agora não está dizimando, é muito difícil dizimar, porque você não consegue encontrar o lucro. 99,9% dos mercados financeiros do mundo, você não encontra o lucro sem adicionar todas as despesas. Porque você pode ser infeliz se não adicionou uma despesa, porque são muitos fatores que te fazem lucrar. Sim. E que às vezes você não adiciona a sua despesa. Então você não encontra o lucro. A perca que você não viu. Como é que você vai achar o lucro? Então qual é a forma? A empresa não é sua, queridão? Um dia você não vai vender ela, como disse Flávio Augusto, empresa é feita para 3 coisas. Eu acho que é vender, os outros falir, enfim. Então, vai chegar um dia, ou expandir, vai chegar um dia que a sua empresa ela vai ter liquidez. Ela vai ter liquidez. E esse dia que essa empresa tiver liquidez, que ela tiver o lucro mostrado ou na venda ou em qualquer outra situação, você vai pegar bonitão esse lucro que vem e vai dizer, opa, vendi por 100 milhões, tá aqui meu dízimo, porque ele é o lucro da empresa que eu trabalhei a vida inteira que o Senhor me deu e dizime ela. Vendi o mercado, vendi isso, vendeu aquilo, vendi meu negócio, vendeu seu negócio, vendeu por quanto, filhão, quanto, tirou, né? Tá? Seu dízimo aqui é tanto, entrega o dízimo da venda do negócio. Simples, uma aula aqui para você, um corte gigante que vale a pena para você que é empresário. Se é o certo, se é o errado, se é o que agrada a Deus ou o que desagrada, é o caminho que eu e a minha casa e a minha família escolhemos para trilhar e temos paz nele. E isso se dá desde que o dízimo era bem pequeno. E hoje não é grande, mas é um dízimo. E nós assim o fazemos. Não o fazemos esperando, não o fazemos como a certeza de que se não fizermos, iremos para o inferno ou nossa empresa quebrará. Não, o fazemos porque entendemos que é um mandamento que nos instrui a nos organizar. É igual tributo, é igual imposto. Replantio, quando você recolhe é simples para você que está me assistindo aqui. O imposto, o governo, ele leva tudo que você tem. Quanto mais você se ajusta ao imposto do governo, e você sabe que é alto, que é maior que o dízimo. É maior do que o dízimo. Quando você se ajusta a ele, você ganha mais. Por boa parte da minha vida, eu achei que sonegar, lá atrás, sonegar é avançar. Eu descobri que organizar-se para tributar é expandir. Porque quando você se organiza para recolher o tributo, por isso Jesus disse, dá a César
o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Ou seja, quando você aprende na sua vida, na sua empresa, a dar a cada um o que lhe é devido, você vai encontrar sobra para viver, potencializar e administrar. Um segredo de lifestyle pra gente chegar ao fim Não, do mas nosso... não tem mais esse negócio de história ou história? Você quer mais? Não, só tem uma história ou história. Não tem mais, não? É que a gente vai ficar pro podcast número 2. Quanto tempo nós falamos? 2 horas? 2 horas, mais ou Que menos. massa, cara. Que podcast irado. Foi irado. Mano, na boa, mano. Assim, fazia tempo e eu falei com eles. Falei assim, vamos fazer um podcast irado. Eu, assim, na boa, eu amei estar aqui. E eu acredito, sabe, Bruno, que tudo que a gente está dando aqui foi o que eu botei nos stories. Eu botei até pergunta lá. Faz uma pergunta, pode ou não pode? Não tive nem tempo de olhar. Mas uma pergunta que está dentro de nós, quando se encontra com uma resposta poderosa, muda a realidade de um indivíduo. Então, o que move o mundo são as perguntas respondidas. Yes. Jesus era especialista em pergunta. Ele amava ser perguntado. Conectava propósito, né? Perguntava também. Amava ser perguntado. Então, quando você Ele gostava extrai... de perguntar pra deixar mais confuso. Quando né? você, Desafiado. quando você extrai... Não, ele gostava de perguntar para que as pessoas aprendessem a perguntar. Exatamente. Porque ele não perguntava besteira. Mesmo que parecesse. Propósito. O que queres que eu te faça? Existem pessoas que Ó, o cego. merecem O a que você nossa pergunta como resposta. O cego. Ele sabia que o cego queria ver. O Exato. batismo dos homens é de Deus. E ele pergunta. Sim. Porque ele quer que você responda. Porque a cura está na resposta. Então, a pergunta é o que ativa a resposta que cura. Então, eu gostei muito de estar aqui, de ter respondido a perguntas, porque eu tenho certeza que através desse pode ou não pode, vidas serão alcançadas através de uma Nome de resposta Jesus. do Bruno, uma resposta minha, uma resposta sua. E esse é o sentido da nossa vida. Yes. É fazer parte da vida de alguém. Então, quando você faz parte da vida de alguém com uma história, com um carinho, com um abraço, com uma palavra, você faz história. Yes. Então esse é o nosso Pode ou Não Podcast, José do Brasil, Bruno Rios aqui. Papo de alto nível. Se você quer o capítulo 2 dessa história, manda aí no nosso direct aí, você também que quer estar junto com a gente, fazendo isso acontecer, crescer, expandir. Pode ser um investidor desse tempo que a gente vive aqui, abençoando as pessoas, enfim, todo o projeto que está... Eu quero investir. Eu detrás. estou sentindo de ser um patrocinador do Pode ou Não Pode. Que isso? Olha aí. Tô sentindo. Glória a Deus. Tô sentindo de ser um patrocinador do Pode ou Não Pode. Vou Amém. botar logo do Jussi aí. Vou dar R$20 por mês. Vou patrocinar com as águas, o Gatorade, os Red Bulls, os salgadinhos. Biscoito de água e sal. Repente empresarial. Olha aí. Saltou agora. Vamos patrocinar igual o iFood no Flow. O iFood no Flow, acho que manda os iFood, não é? Vou te dar, liga pro Jussi que eu vou entregar um Red Bull agora e tal. Não, Vamos mas ligar. conta comigo, Stefano. Tamo junto, tá? mano. Pouco, não muito, mas conta comigo. O que é importante é contar. Fazer acontecer. Muito obrigado, amigo, pela participação, por estar junto com a gente. É o primeiro, na verdade não é o primeiro, né? Mas oficialmente é o primeiro de muitos momentos que a gente vai viver junto aqui. Eu já falei isso pra você, você não é um participante convidado do nosso Pode ou Não Podcast, você é um integrante, né? Do nosso Pode ou Não Podcast, que tem as portas abertas aí o tempo todo, sempre que precisar. Quem não sabe, né? É cria da casa, né? Verdade. Então, assim, um beijo pra todos vocês que ficaram com a gente esse tempo todo aí no YouTube, mas você também pode acessar os cortes do nosso Pode Não Podcast no Instagram e vai aparecer aqui, né, pra você tá também inscrevendo-se, né, no nosso José do Brasil _ lá no Instagram também. Vai ter muito corte bom e ele vai marcar a gente em tudo lá. Vai, vamos botar tudo. Alessandro, tudo. Collab. Collab, pra gente arrebentar, subir no hype. Vamos. Olha lá, o homem já tá trabalhando. Já tá trabalhando. Eita, que é isso, pai? Só É tá muito assim? rápido. Essa equipe é muito Como que eficiente. tá o perfil de Alessandro aí? Como que tá o perfil lá? Eu, Alessandro Pereira, editor, Bruno Rios é PR Bruno Rios. E o seu é? Serafim Hugo.
Você é anjo, filho? Que isso? Não, pai. O cara é Olha, batedor cara, de asa, irmão. Você tá louco. Aqui a gente Bem tá que eu treinando. senti que esse ambiente tava diferente. Tem um serafim no tem meio. treinado. Grande abraço pra você que ficou até agora. Até mais. Esse é o inenarrável, inesquecível, mais que desejado. O meu, seu, o nosso Pode No Podcast. Valeu, um abraço. Tchau, tchau.